ao YouTube, dar aquele pequenino compasso de espera, que é habitual, até as duas plataformas estarem a transmitir. No Facebook já estamos, no YouTube também já estamos, e portanto, uma boa noite àqueles que vierem a ouvir esta emissão. Este é mais um Tanque de Ideias, é o terceiro. Ganhámos este bichinho, eu e o Manel Serralha. Gostamos de fazer isto, gostamos de vir aqui, no fundo, destabilizar a cena com o nosso comentário. Não, claro que ombreamos, obviamente, com a primeira divisão. E eu diria que nos dias de hoje não é difícil, sem querer ser demasiado arrogante, ao nível a que está, ao nível a que está o comentário televisivo e as opiniões. Muito bem, Manel, bem-vindo mais uma vez. Cá estamos. Hoje para ti foi um dia de trabalho, estás um bocado, te estás a refazer da tua atividade laboral. Exato. Hoje sabes que a minha vida é um pouco diferente. Hoje tive aquelas folgas que não sabem nada a folgas. Mas temos aqui uma série de assuntos e uma série de coisas da atualidade que temos que esmiuçar. E se calhar da última vez começaste tu, hoje começo eu e vamos fazendo assim a vaza. Ora, não sei se estás a aparecer na câmara no Facebook. não estou ainda porque sou um asno e não liguei aqui uma... Agora, em princípio, agora já devo, exatamente, já devo aparecer. Bom, tratar das questões técnicas, tratar dos assuntos, pronto, e no fundo também receber bem as pessoas. É sempre, nós somos, como tu sabes, uma empresa eficiente e, portanto, fizemos o downsize do pessoal ao máximo e agora é assim. Pronto, trabalhamos eficientemente. É isso. Ora, vamos começar por as questões internacionais. Não podemos... a Ucrânia continua a ser o tema. A Ucrânia, a nova Rússia, o que lhe queiram chamar, continua a ser o tema da atualidade. E agora tivemos, após uma onda de algumas vitórias mais ou menos expressivas no terreno por parte da Ucrânia, vitórias militares, parece que temos a frente novamente a estagnar e temos uma série de movimentações em torno do conflito, mas não necessariamente na frente, que têm estado a abanar os noticiários e a abrir os noticiários. E tu sabes ao que eu me refiro, não é? Já tivemos a questão da sabotagem no Nord Stream e tivemos agora recentemente a explosão na ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, a ponte de Kerch. E gerou uma série de piadas de internet, mais conhecidos por memes ou memes, como se entenda melhor dizer. Muita gente a tirar fotografias. Aquilo na Ucrânia gerou uma onda de alegria e comentários jocosos, o que de todo não parece, não sei, não parece uma atitude correta. O que é que se passou? A Ucrânia hoje acordou com uma série de explosões, uma chuva de mísseis em todo o território, inclusivamente naqueles que à partida estarão mais a salvo da guerra, como é o caso de Lvov, ou Lviv, para quem preferir, como é o caso de Lvov e Kiev. Já houve N embaixadas que pediram para evacuar o seu pessoal, embaixadas estrangeiras, países com embaixada que pediram para evacuar o seu pessoal, e de repente a narrativa muda, não é? E há aqui uma coisa que eu gostava que tu depois comentasses, que é, de um lado temos, na narrativa ocidental, temos um agressor que é a Rússia, e eu ainda não consegui bem perceber esta parte, parece-me incoerente. Temos o agressor, que é a Rússia. Porquê? Porque invadiu no dia 24 de fevereiro.
portanto, ignorando-se a história toda para trás. E que é muito poderoso, e representa o mal na figura do seu líder, Vladimir Putin, e que põe a Europa e toda a liberdade ocidental em causa. E por isso temos que apoiar a Ucrânia, porque senão a Europa é tomada de assalto. Ao mesmo tempo, temos a Rússia cujo material é obsoleto, cuja economia não tem pujança, cujos soldados estão desmotivados, cujas perdas no terreno são desde o início da guerra, incapaz de montar operações que tenham alguma significância. No que é que ficamos? O que é que tu achas disto? A forma como a guerra é vista do Ocidente. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. É assim, esse tema, na verdade, é um bocadinho mais do mesmo, não é? A Rússia, a bem ou mal, representa alguns valores que não estão bem enquadrados com aquela teoria. Pronto, não estão enquadrados na teoria global que mais interessa à maioria das pessoas, ou pelo menos à maioria da comunicação social. Um, e ao fim do dia invadiram a Ucrânia, não é? Isto é um facto e não dá para dar muita volta a isto. Agora, a verdade é que, da mesma forma que ninguém até agora, mesmo sendo mais pró-Rússia ou menos pró-Ucrânia, ou até não aliando-se um bocado disto tudo, ninguém celebrou mortes de ninguém, não é? Ninguém andou a festejar a morte deste ou daquele. E o que me pareceu um bocadinho sádico ontem, ou há 2 dias, foi um bocadinho a celebração daquele ataque à maior ponte do mundo, àquele dia, não é? Passou a ser a segunda maior, infelizmente, mas pronto, passou a ser aqui a nossa ponte vasta gama, a maior do mundo. Mas de qualquer forma, é curioso que, pronto, que celebrem mortes, que se celebrem um bocadinho a vitória de um dos lados na guerra, porque isso nunca foi muito habitual. Só era habitual quando se tratava do Estado Islâmico. Aí sim, e as pessoas no geral celebravam e tudo, de uma forma moderada, mas celebravam. Agora, aqui acho que não faz mesmo sentido absolutamente nenhum, e acho até pronto, que aquilo que a Ucrânia está a conseguir no mundo ocidental, que é reunir um conjunto de pessoas e conseguir até agrupar aqui um conjunto de opinião pública que motive a defesa da Ucrânia em termos globais, aquilo que vai acontecer é só uma escalada para a guerra nuclear. E isto é só um primeiro aviso. Nós começamos aqui com um pequeno aviso da Rússia, mata 11, se não me engano, agora não tenho o número exato, mas são. Tu tens esse número ou não? João? Do quê? Dos últimos ataques? O número de mortes, sim, de hoje. Não, até porque os números vistos do nosso lado, que estamos cá longe, na outra ponta da Europa, são sempre de duvidar. Até porque existe um padrão quando são apresentadas as notícias, e esse padrão é sempre focado ou em baixas de crianças, ou em baixas de mulheres, ou em destruição de escolas. E, portanto, eu acho que isso, por muito que aconteça na guerra, e os danos colaterais acontecem sempre, e têm acontecido em todas as guerras, esta não é exceção, mas nota-se aí uma intenção de passar uma mensagem. Portanto, e isso não passa de propaganda. Tu referiste agora aí a questão nuclear. Essa é uma questão que eu acho também muito importante, porque ainda aí há dias tivemos umas declarações que depois vieram assim a ser fracamente desmentidas do presidente Zelensky, que invocava um ataque preventivo à Rússia, para que a Rússia soubesse o que era e sofresse na pele, que era para pensar 2 vezes antes de lançar algum ataque nuclear. Ora, isto parece-me de uma irresponsabilidade total. Parece o caminho inverso daquele que se quer, que é o da paz. É perigoso, é irresponsável, porque se pusermos isto, se pensarmos bem racionalmente nisto, o que é que isto significa? Isto significava o despoltar automático de uma guerra nuclear. E em que ninguém, obviamente, destruição, como é que é o Mutual Assured Destruction, não é? Destruição mútua garantida. Exato. E pronto, e, portanto, não percebo como é que se pode apoiar cegamente
um líder que prefere palavras destas? Nós percebemos quem são as forças que o apoiam. Mas a Ucrânia, eu vou afirmar aqui uma coisa, vou dizer aqui uma coisa que pode ser controversa, mas a Ucrânia é mais vítima do Ocidente do que da Rússia. Uhum. E eu estou aberto a discutir isto. Não há. Sim, eu percebo esse argumento. De certa forma, concorda, no sentido em que há aqui claramente uma indução à Ucrânia de batalhar, não é? E a certa altura não tem assim tantos reforços europeus. Também há razões para isso, não é? A NATO não se pode envolver ultra diretamente, apesar de já se estar a envolver de certa forma diretamente, mas não muito mais do que isso. Agora, a certa altura, e procurando aqui mais até do que as causas e o passado, procurando aqui um bocado os próximos passos, eu acho que era fundamental, nesta fase, haver alguma tentativa diplomática, porque não me parece que seja muito favorável para ninguém que se continue esta escalada que só vai aumentar, não é? Não, Uhum. ou seja, agora foi a ponte, depois os ataques de hoje de manhã. Daqui a 2 dias há de haver uma resposta ucraniana, daqui a 4 uma resposta ainda maior russa e por aí fora, e ninguém vai ficar a ganhar com isto. E portanto, se eu pudesse intervir e se pudéssemos intervir enquanto sociedade, claramente que diria que o ideal seria a via diplomática, tentar chegar a um consenso, tentar chegar a um acordo, mas também me parece um bocadinho inevitável. Ou seja, as pessoas falam muito do facto da Ucrânia ter aqui um potencial de vitória e tudo. Eu acho muito complicado, porque é assim, ok, a Ucrânia ganha a guerra. Vamos supor que a Ucrânia consegue expulsar todos os. Vamos colocar esse cenário. Exatamente, ganha a guerra. Pronto, fica com uma economia destruída que será ultra apoiada pelo Ocidente e, portanto, provavelmente até pode vir a recuperar. Mas isto não é um episódio que acaba aqui, não é? Não é um episódio que vai parar. A Ucrânia não. É muito complicado, na minha opinião, a Ucrânia entrar na NATO. Não sei até que ponto é que isso pode ser possível. A NATO não vai poder intervir no futuro se a Ucrânia não for da NATO. Se a Ucrânia entrar na NATO, haverá mais tensão com o Kremlin. Eu só vejo 2 cenários. Ou Putin deixa de ser o responsável máximo na Rússia, e aí vem, se calhar, um líder mais democrático, mais caia melhor nas boas graças da agenda que existe por aí e que na prática depois até resulte em numa aproximação à Ucrânia, se calhar começa aí um festim também de doações, a Ucrânia volta a ter isto, passa a ter isto, a Rússia reconhece claramente a independência à Ucrânia, por aí fora, ou então ao cenário oposto, que é uma escalada. Não é agora, é daqui a uns tempos. E a Rússia há de sempre tentar aumentar mais o nível. E depois, a nível prático, para nós, isto não tem um caminho nada positivo, porque tudo isto só vai. Ok, que já havia inflação antes da guerra, e ainda no último podcast referi isso, que havia já 4% de inflação em Portugal antes de começar a guerra, ou no momento em que começou a guerra. Ela já tinha tendência de subida. Exato. Sim. Isso muito pela resposta ao Covid, muito pela falta de materiais e produtos, por aí fora. Uhum. Agora, a verdade é, quanto mais tempo a guerra durar, pior vai ser para todos nós, não é? Isso é um facto. Se ganha a Rússia, ganha a Ucrânia, não ganha ninguém, é igual. Não, na prática, no fim de contas, vamos ficar piores a médio prazo. Independentemente dos juízos que se possam fazer do tipo de governação, do tipo de governo que tem a Rússia, eu lembro-me do tempo em que a Rússia era denominada pelo Ocidente como um país amigo, e não é a Rússia que os russos lembram com boa memória. Era praticamente um Estado falhado. Não sei se tu se calhar não te recordas, mas facilmente podes recuperar e podes ler sobre isso. Que foi a Rússia do Boris Yeltsin no imediato, na década imediatamente a seguir à União Soviética, e era uma Rússia vista com grande contentamento pelo Ocidente, até chegar o senhor Putin, que ainda lá está até hoje, e que invariavelmente é inegável que mudou a situação económica na Rússia e a posição da Rússia, o posicionamento da Rússia no cenário internacional. E, portanto, aquilo que eu vejo aqui é que a Ucrânia é meramente uma vítima em todo este xadrez geopolítico.
E se quiseres uma imagem mais forte, a Ucrânia, se imaginares uma marreta, um martelo a ser usado como arma, a cabeça do martelo é a Ucrânia. Portanto, é aquilo que o Ocidente usa para bater na Rússia e para desgastar a Rússia. E em última análise, aquilo que vejo é que o Ocidente está, neste momento, um bocado refém da política externa norte-americana, porque a Europa é quem está mais a sofrer com as sanções à Rússia. A Europa é quem carece mais de recursos, é quem construiu uma dependência energética com base na energia vinda da Rússia, energia essa barata e bastante acessível, e que agora foi forçada a cortar por pressão ocidental, por pressão norte-americana, e que, em última análise, beneficia os americanos, mas não os americanos, portanto, os Estados Unidos, mas não beneficia os europeus, não beneficia a indústria alemã, não beneficia a economia de todo. No fundo, é uma ruptura forçada entre dois blocos que até tinham uma relação bastante razoável. Até me parece a mim que a Rússia possa ter caído aqui quase numa armadilha. Na perspectiva em que, de acordo com a lógica dos seus interesses e da segurança das suas fronteiras, foi compelida por pressão que se estava a amontoar já há vários anos na sua fronteira, compelida a tomar uma ação militar, o que, à vista da maioria das pessoas e da opinião pública geral, pelo menos no início, agora já não tanto, lhe tirou, digamos, a razão moral na discussão. Mas o que nós vamos ter é uma Europa bastante enfraquecida. A Rússia, para já, contra todas as expectativas e tudo aquilo que se tem escrito, tem falhado redondamente relativamente à economia russa. Claro que está a sofrer, sem dúvida, porque as economias proliferam melhor, portanto, de acordo com a sua interdependência. Quanto mais rica for a sua interdependência e os seus laços, a Rússia também foi forçada, mas não estava tão despreparada quanto isso, e ao contrário de vermos em vez de vermos uma União Soviética, um colapso estilo União Soviética, que aquelas velhas imagens características das prateleiras vazias e das coisas a deixarem de funcionar, continuou um país a funcionar, e como deu provas ainda agora, porque também tem sido anunciada a derrota militar constantemente ao longo destes meses, de repente hoje deu provas foram até palavras do Putin, de que pode atacar qualquer parte da Ucrânia quando bem entender, dando a entender que a sua resposta militar é sempre medida à proporção daquilo que for a escalada do outro lado. E se calhar perdi-me aqui um bocado nesta... Não, eu gostava de pegar numa ideia, pronto, à parte desse teu último comentário sobre a imprevisibilidade daquilo que pode acontecer, que pronto, é mesmo uma incógnita, mas à partida há dois cenários, não é? O cenário da diplomacia, não, há três cenários. Há o cenário da diplomacia, o cenário de uma possível momentânea vitória ucraniana que há de voltar a ter consequências no futuro, não é? Não, a Rússia não há de parar aqui. Pronto, dentro desse cenário, realmente Putin pode cair, a Rússia pode ficar, pode vir a ter um regime diferente que se opõe a este tipo de políticas e tudo, mas que não me parece que seja o caminho primordial, até porque os dados também sobre a aprovação interna de Putin não são assim tão claros, não é? E podemos duvidar da realidade dos mesmos, mas pronto, também não me parece que seja por aí. Achas que é um governo à beira de estalar? Não sei, acho que não. Diria que não, pelo menos. Não sabemos. Nem eu dizia que Putin tinha uma aprovação de 90%, como se dizia há uns meses, porque não acreditava também, não acho que ninguém acreditava. Claro. Porque os dados podem ser manipulados, tal como também não acredito piamente naquilo que uma imprensa que é claramente anti-Putin pode dizer constantemente.
Eu não, pronto, é muito complicado acreditar em qualquer tipo de dado, Uhum, porque no geral podemos estar sempre a ser enviesados por algum dos lados. uhum, Agora, aquilo que eu sei é que o terceiro cenário é um cenário, passando a diplomacia e a possível vitória ucraniana, com possíveis ou não repercussões no futuro, o terceiro cenário é esse, é o cenário da escalada. Em relação ao que tu disseste antes, eu não tenho assim tanta ideia de que a Rússia tivesse uma boa imagem no Ocidente. Ou seja, se calhar antes do marxismo, antes do marxismo aparecer na Rússia, talvez. Eu estou a falar da década de 90 a 2000. Ok, pronto, ok. Isso Foi desse período. é Portanto, sim. foi o período pós-União Soviética, em que foram feitas as tais promessas, um bocadinho antes de cair a Depois da União confirmação, Soviética. sim, sim. Sim, pronto, foi essa década. Nessa década, a Rússia era encarada e tida nos discursos como amigo do Ocidente, e, portanto, foi a altura que melhor relação teve com o Ocidente. E se pensares bem, ainda há pouco tempo, o político mais popular do mundo, para aí, que é o Macron, sempre se deu muito bem com Putin, não é? Sempre se deram muito bem e sempre houve uma relação cordial. Aliás, Uhum, no início da guerra, até se falava que ia ser o Macron a resolver o problema, uhum, pelas vias diplomáticas. uhum. Pela via diplomática. Agora, neste momento, lá está. Primeiro, eu não me recordo, e se calhar até estou enganado, mas acho que não, penso que não, mas na verdade, há pouco tempo, é a primeira vez em muito tempo que os Estados Unidos e a Rússia têm assim um campo de guerra aberto tão perto de um dos países. A Rússia sempre teve situada de alguma forma nos países da América Central e alguns da América Latina. Também sempre combateram um bocadinho de certa forma, mesmo não fosse uma batalha a sério em África, no Médio Oriente, no Afeganistão, mas até agora nunca tinha sido tão claro não tinha sido tão clara uma guerra tão perto de uma das potências. E esta guerra é um bocado isso, não é? É os Estados Unidos a conseguirem aproximar a batalha do centro russo. Agora, também foi a Rússia que começou a invasão, está bem que foi, muitos dizem que foi por um motivo de não haver outra hipótese, não é? Uhum. De tudo o que foi a ameaça, ou de tudo o que foi a percepção da ameaça interna da NATO, mas pronto, mas na prática diria que isto é uma nota interessante, que é o facto de nunca ter havido assim uma guerra tão próxima de uma das potências. Outra das coisas que trouxe ao de cima este conflito foi a própria relação entre os países dentro da União Europeia. Porque é claro que, sei lá, o primeiro-ministro Viktor Orbán da Hungria é claramente demarcado e, aliás, tem sido amplamente criticado pelo governo ucraniano pelas suas posições, porque prefere. As palavras dele são: as partes têm que se sentar e negociar a paz. Sim. Agora, ele é acusado de só pensar no interesse da Hungria. O que Ah, eu não sei o que é que tu pensas sobre isso, mas não me parece assim absurdo todo os líderes dos países pensarem no interesse nacional das pessoas que representam. Mas, E isso é visto assim como. Diz lá, claro, mas força. isso ao fim do dia, isto aqui é engraçado, porque esta guerra mexe com uma data de suscetibilidades. Até agora, falar de patriotismo já era mal visto. Não é? Uma pessoa falar de patriotismo era mau. Mas tu falaste de patriotismo ucraniano, já é bom. Ou Uhum, seja, já há aqui uma espécie de defesa do patriotismo ucraniano e faz sentido, não é? Faça aquilo que eles têm feito e a forma como têm defendido o seu país. uhum, Critique-se o que se criticar ou não, é preciso reconhecer isso. Ah, pronto, a Polónia acaba por ser um país. Pronto, há aqui um conjunto de países que estão divididos, não é? Ou seja, têm por um lado uma vertente geopolítica que os preocupa em relação à Rússia, e a Polónia sempre foi um país preocupado em relação à Rússia e à Alemanha. Um, a Hungria tem preocupações geopolíticas não tão fortes, pelo menos na minha opinião, como a Polónia, mas também tem algumas preocupações uhum. dessa gênese, mas depois também se associa um bocadinho à teoria que eu venho falando nos podcasts, que já discuti aqui contigo e mais tarde até com o Nuno, sobre a teoria
do globalismo versus identitarismo. Uhum. E ao fim do dia, tanto a Hungria como a Polónia, como talvez países mais a sul, hum, dessa linha geográfica, têm muito esta visão, se calhar, mais da defesa do nacional, do identitário, e deixam de parte um bocadinho esta defesa um bocadinho globalizada da Ucrânia. Mas também não os vejo, à parte da Bielorrússia, que é o único país claramente contra a Ucrânia, de resto não há aqui outro país claramente a anunciar isso. Eu acho isso, por um lado, acho positivo. Acho que dentro de alguns desses países está alguma razão, no sentido em que Uhum. eu também concordo com a via diplomática. Hum, mas acho que a via diplomática não vai agradar a maioria da opinião pública, porque há partes da Ucrânia que já são um bocado complicadas, já é quase irreversível, não é? Uhum. É muito complicado voltar para a Ucrânia. Até porque existem relatos onde se consegue a informação ainda mais objetiva, por triste que seja dizer isto, ainda são em canais de Telegram, em grupos de jornalistas independentes ou jornalistas, mesmo sem ser grupo independentes, que estão no terreno, porque conseguem documentar e provar aquilo que estão a dizer. E onde tu vês, existem relatos de atrocidades cometidas nos territórios recuperados pela Ucrânia por parte de grupos ultranacionalistas, que sabemos que é um fenómeno que existe lá e que é apoiado por o Estado, são integrados na estrutura das Forças Armadas, que são arrepiantes, quer dizer, e portanto é como tu dizes, eu não vejo um desfecho para esta guerra, não vejo sem ser o desfecho diplomático. Aliás, isso é o desfecho de todas as guerras, não é? Mas é preciso que as coisas aconteçam de vontade comum. Uhum. Mas acho pouco provável. Porquê? Porque de um lado existe um bloco liderado por uma superpotência que pretende a aniquilação, ou pelo menos a substituição do governo russo por um governo mais favorável aos seus interesses. Numa lógica que eu diria imperialista. Não é? Por razões óbvias. Tem sido até agora a potência hegemónica desde a queda da União Soviética. Por outro lado, tens a Rússia, que considera aquele o seu espaço vital. Não quero com isto fazer nenhuma alusão à expressão espaço vital com outros tempos, para que não haja confusões, mas que no fundo considera aquilo o seu espaço vital e tem a sua noção de segurança. Aliás, se formos pesar bem as coisas, há quem diga, já ouvi muitas vezes esta discussão, olha, e se fosse na fronteira do México, a Rússia a instalar bases militares ou a criar uma aliança com o México e a colocar lá mísseis e baterias de mísseis, etc. e tal. Pronto, como já aconteceu com Cuba. Claro que, obviamente, que os Estados Unidos não gostariam disso e tomariam uma ação musculada, com certeza, como já fizeram no passado. A questão é que na narrativa ocidental, qualquer ação que a Rússia tome é sempre interpretada como uma ação do mal contra o bem. E é nesse sentido, é nesses argumentos, o teor da discussão é sempre esse, o que eu acho negativo. E o que eu acho que inviabiliza a criação de uma opinião pública predisposta à paz. Porque é como tu ainda há pouco referiste, e eu também referi, quer dizer, aquela onda de celebração de um ato de terrorismo. Isto, quer dizer, se me dissessem isto há poucos anos atrás, eu chamava, se me dissessem que as pessoas iriam aceitar e reagir assim, eu chamava-lhes parvos, não é? Isso é impossível, pelo menos numa Europa, não é? E, no entanto, temos assim, portanto, os dois blocos estão irredutíveis. Para já não vejo solução diplomática. Só resta saber o que é que cada bloco ainda é capaz de fazer ao outro. E é isso que, no fundo, é uma incógnita que ninguém consegue dizer. Eu posso só citar uma frase que é atribuída ao general, ao novo general, o Surovikin, espero que tenha lido bem, novo general russo, destacado para coordenar as operações militares por parte da Rússia. E ele diz assim: para os inimigos da Rússia, amanhã não começa com café.
Quem se apresenta com uma postura destas para jogo, não se adivinha também aqui um amenizar das tensões, das hostilidades. Portanto, eu não sei quem é que terá que dar o primeiro passo, não sei dizer, mas eu sei que ajudaria se os países mais poderosos não tivessem vontade de interferir na política interna dos outros países. Isso, se calhar, ajudaria bastante a prevenir problemas como este. E acho que, vou-te passar a palavra, mas acho que em breve temos que passar aqui para a questão nacional e depois para as questões locais. Uhum. Sim, o problema da não diplomacia é que já é um problema que vem desde o início da guerra. Portanto, se a solução fosse a diplomática, já teria de ser aplicada há muito tempo. Já teria de ter sido aplicada logo no início da guerra. Os acordos de Minsk, em 2014, em 2015. Mas o próprio Macron, este ano, e na altura ninguém levou a mal, toda a gente compreendeu, e acho que ninguém levaria a mal agora, dizendo nós, acho que ninguém levaria a mal. Macron tentou essa via no início. A via não resultou, Putin não quis, também é preciso dizer isso. Putin, não sei até que ponto quais é que foram as soluções apresentadas, mas Putin não quis essa via, ou se calhar também o outro lado também não quis, não faço ideia. Mas a certa altura essa via já existe, essa possibilidade já existe desde o início da guerra, não foi usada. Portanto, neste momento, qual é que é a probabilidade dessa via voltar a vir para a mesa? Não. Mas quando tu tens um presidente de uma nação a assinar um decreto em que inviabiliza o acordo diplomático com o país, com com quem está em guerra, pá, a vontade é expressada. Eu aqui tenho que expressar a minha antipatia pelo atual governo ucraniano e a minha simpatia pelo povo ucraniano, porque esses sim são vítimas. Esses são carne para canhão, literalmente. São tratados assim pelo seu governo e são tratados pelos supostos aliados do governo ucraniano. E a percepção interna não ocorre. No fundo, eu tenho a certeza que se o povo ucraniano tivesse a percepção do quão está a ser manipulado e enviado para a chacina, de ânimo leve, porque, quer dizer, quem está nos Estados Unidos, quem está até mesmo na Europa, quer dizer, quem não tem que se ir pôr à frente das balas, de ânimo leve até diz, não, eles têm que resistir, eles não se podem render, o que é isso, não podem dar parte fraca, não é? É muito fácil dizer isso quando estamos aqui sentados, mas a que interesse é que nós estamos a servir? Será que estamos mesmo a servir o interesse da nação ucraniana? Não me parece. Até porque se fores ver os números da economia, quer dizer, a Ucrânia é um país açouro. É um país com constantes injeções de capital e armas para se sustentar. No fundo, aquilo que eles fornecem é a carne. É o sangue. E o Ocidente mete lá o resto. É o martelo, como disse há pouco. Muito bem. Eu queria então passar aqui para questões nacionais, porque, a não ser que tenhas mais alguma coisa a acrescentar isto... Acho que, pronto, agora os próximos pontos são, assim, internacionais, já falámos, são as eleições no Brasil, dia 30, a eleição do Senado americano, dia 8. Diria que, em termos de política internacional, podemos cobrir um conjunto infinito de tópicos. A situação que se vive hoje em dia no Reino Unido, pronto, são políticas que foram adotadas de uma forma... algumas pessoas dizem demasiadamente liberal e que estão a pôr neste momento em causa a economia britânica. Não sei como é que vão reagir nos próximos meses, mas diria que podemos falar destes temas no próximo podcast, uma vez que já gastámos aqui uma boa fatia em... Sim, os temas da economia de qualquer país europeu está relacionado com o conflito na Ucrânia. Temos que perceber aqui uma coisa. A União Europeia já condenou guerras antes e atos de agressão antes. E condenou atos da NATO, inclusivamente. Condenou quando a NATO bombardeou alvos económicos e sociais considerados estratégicos em 1999, na Jugoslávia. Condenou quando os aviões de guerra americanos e britânicos que supostamente estariam a atacar os talibãs e a Al-Qaeda no Afeganistão em 2001, sem autorização do Conselho de Segurança, condenou a invasão ao Iraque, que foi considerado ilegal pela ONU, mas
dessas condenações nunca resultou uma onda de indignação nem qualquer sanção económica aos Estados Unidos. Um país que se tem revelado beligerante. E isto é das coisas que mais me faz confusão neste conflito. É que estamos a sacrificar a vida, neste momento, dos trabalhadores ocidentais, europeus, e também a causar graves crises em países ainda subdesenvolvidos, noutros continentes, por causa das questões dos fertilizantes, da agricultura, da exportação de comida, etc. Em nome, de repente, de uma santidade, não é? De uma guerra que é quase santa e que ninguém se pode opor contra ela, porque senão é porque é a favor do Putin, é porque é propagandista do Putin. Pronto. Queria só fazer terminar Sim, sim, com isto. Muito bem. Os parceiros sociais chegaram a acordo. Porreiro ou não? Não sei. Eu acho que não. Mas tu se podes ter uma opinião diferente, vou-te passar a palavra sobre essa Não, questão. eu antes queria só ir a um tema antes disso, que é só dizer-te muito rapidamente ainda na política internacional. Uhum. Ao fim do dia, aquilo que acontece aquilo que acontece continua a ser um bocado uma eternização de um manicaísmo que existe cada vez mais na sociedade. Ou seja, a nível prático, aquilo que nós vemos há de ser sempre uma coisa que vai crescer cada vez mais, que é haver um mau e haver um bom. E ao fim do dia é isso que está a acontecer. E, portanto, independentemente de agora ser a Rússia, daqui a 10 anos até a Rússia estar no lado oposto e depois estar outro, isto é que é o que acaba por fazer mal à sociedade. É esta a guerra que a nível prático nos devia preocupar mais, porque cada vez vai ser mais complicado ter consensos, cada vez vai ser mais complicado haver no fundo um acordo. Seja em que área for e Uhum. em que quadrantes do mundo for, ou em que quadrantes políticos em várias partes do mundo ocorrer. Pronto, sobre aqui o tema nacional. Pronto, na prática vai ser aumentado o salário mínimo até 2026. Uhum. É uma boa notícia de alguma forma para as pessoas, mas acho que no fundo é só uma medida que só vai contribuir para estagnar o país por um motivo, que é, ok, é bom o salário mínimo aumentar e muitas vezes fazem-se comparações injustas entre países que têm um salário mínimo X e Portugal que tem um salário mínimo muito inferior. Essas comparações são injustas porque não há aí uma proporcionalidade face ao PIB, face a um conjunto de fatores. E face a uma métrica que me interessa muito mais, que é o salário médio. O salário médio é o salário das pessoas que maioritariamente põem a economia a mexer. Uhum. São a classe média. A classe média no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo ocidental, está a decrescer, está mesmo a perder força. E daí é muito pela classe média ou a classe média baixa que trabalha em áreas que estão a ficar cada vez mais decadentes, Uhum. como a indústria, as indústrias nacionais, como havia muito em Odmira, por exemplo, das indústrias de tomate e de leite, por exemplo, que era uma coisa banal, que hoje em dia não há. São estas pessoas que acabam por se prejudicar seriamente. E não é em vão, não é em vão que temos vitórias de partidos tipicamente de protesto, partidos por vários países do mundo, tipicamente com políticas de protesto e não tanto de solução, porque é mesmo esta classe média, média-baixa, que acaba por ir e votar nestes partidos para lhes dar a força, porque não se vê representada no Estado. Porque os Estados dos vários países acabam por continuamente dar força a uma classe baixa que não fica melhor, porque acaba por proporcionalmente continuar a ficar muito longe daquilo que era o ideal. E a classe alta em qualquer país não, ou seja, perdendo um bocadinho mais ou não, acaba por ser indiferente. Mas aqueles que acabam por se prejudicar seriamente são a classe média, porque não vêem o seu salário a aumentar. Até é curioso, eu estava a ver um filme no outro dia português, 2008, em que se falava do salário mínimo e diziam: o salário mínimo são 400 e tal euros, 450, acho que era o Uhum. valor na altura. E eu estava a pensar, pronto, agora são 700 e pouco e vai subir até aos 900 até 2026. Eu estava a pensar, o salário médio continua igual. Uma pessoa que ganha o que ganhava num primeiro emprego, pronto, se calhar numa indústria já ligada aos serviços, ou num Uhum. terceiro emprego, já assim uma coisa já numa posição um bocadinho mais alta, aquilo que ganhava em 2008 não é muito diferente do que ganha em 2022. E isto é Uhum. preocupante, porque a nossa classe média está completamente estagnada. E há uma correlação completamente identificável entre este facto e o facto de haver mais forças de protesto nos vários países, seja de esquerda ou de direita.
aquilo que vai acontecer é que é óbvio, cada vez que há mais discrepâncias e cada vez que há mais desigualdade na classe média, mais um Chega em Portugal vai ter votos. E isso é bom para umas pessoas, mau para outras, mas a Uhum. verdade é isso, está aí uma ligação muito direta, porque afetam claramente essa classe e afetam claramente um conjunto variado de posições onde essas pessoas tipicamente trabalham e onde cada vez vai haver menos oferta de emprego. Uhum. E Eu, não, deixa-me só acrescentar só uma última força, ideia. força, força. Não, é cada vez mais fácil, ou cada vez mais, hum, no fundo, é cada vez mais natural ver cargos em trabalhos pouco qualificados, trabalhos tipicamente recebem um bocadinho mais do que o salário mínimo ou até o salário mínimo, a receberem quase o mesmo que uma pessoa que trabalha num trabalho ultra qualificado em que teve de tirar um curso superior e que se cansou. E isso, repara, a nível prático, a população a médio prazo não Uhum. vai querer alinhar nisso, porque vai dizer olha, não sou parvo, eu em vez de estudar agora 5 anos um curso qualquer difícil, vou ficar aqui, vou ter o meu salário, se calhar não vou ter tanta progressão, mas vou ter uma vida mais tranquila, porque isto ao fim do dia vai dar ao mesmo. Uhum. Portanto, acho que é Eu acho que realçaste aí alguns aspectos importantes. Eu, relativamente aqui à concertação social, talvez a minha perspectiva, como tu sabes, é muito semelhante àquela da força política onde eu me insiro, mas não deixa de ser a minha, e mesmo que eu hoje me zangasse e cortasse relações totalmente com este partido, não mudaria essa forma de ver as coisas, porque me parece a mais justa e passo a explicar qual é. É que aquilo que eu observo nesta concertação social, e foi por isso que a CGTP se demarcou deste acordo, e eu acho que fizeram bem, é que se falarmos assim em números crus, por exemplo, os aumentos são na ordem anual dos 4, 5%, mas rondam sempre os 4, qualquer coisa por cento, não é? Do salário. E isto, de facto, parece até uma coisa significativa. A questão é que isto vai ser quase de certeza abaixo da inflação. A perda do poder de compra, porque a inflação neste momento é um monstro difícil de controlar por vários fatores. Nós já falámos aqui isso, podemos só referir aqui 2 ou 3 aspectos que o motivam, mas é um monstro difícil de controlar. E o governo, para se defender, na minha ótica, para se defender desta previsão e para dizer que, pá, que este acordo, aliás, eles nem disseram que era muito bom, eles disseram que é o possível, pronto. Por isso também já reconhecem ali algumas limitações. Dizem assim, de acordo até aqui com a notícia da TSF, o governo prevê inflação de 7,4% este ano, portanto, lá está, acima daquilo que são os aumentos, mas de 4% em 2023. Epá, e isto parece uma coisa assim conveniente, não é? Epá, 4% que é para dizer, olha, aquilo que nós aumentamos é superior a isto. Parece uma coisa completamente artificial, até porque nós não temos controle sobre esse valor em Portugal, não temos. Sabemos que a inflação tem início naquilo que foi a política monetária do tempo do Covid e já antes a política de expansão económica de taxas de juros zero e taxas de juros negativas, portanto o injetar constante de dinheiro por parte do Banco Central na economia é muito responsável. E agora, em última análise, as sanções à Rússia, que quebram o equilíbrio que havia nas cadeias de abastecimento e, portanto, causando aumentos brutais nos preços da energia, que motivam, logicamente, toda a cadeia de produção. Não é? Portanto, estão na base da cadeia de produção e, portanto, motivam o aumento de custos em toda a economia, logicamente. E, portanto, eu não sei, esta perspectiva de repente este ano é 7,4%, mas para o ano é só 4%. Faz-me lembrar as estimativas em dezembro de 2021, que a inflação ia ser 3% para este ano. Faz lembrar assim este tipo de agir. Depois, quero também dizer o seguinte, e talvez tu não partilhes desta perspectiva, e eu compreendo isso, que é o poder de compra dos trabalhadores é sempre tido como, dizemos assim, se aumentarmos muito os salários, as empresas deixam de ser competitivas. Isto é falacioso, não é? Porque nós sabemos que uma dinâmica de salários altos, obviamente para quem os pode pagar,
Porque entramos, eu já tenho repetido aqui esta conversa, entramos naquele modelo de então depois se temos de pagar salários muito altos, há empresas que não conseguem sobreviver. Pois essas empresas nem sequer são viáveis. Se não conseguem, se só conseguem enriquecer à custa da exploração de um trabalhador, lamento dizer, mas isso não me parece que seja uma empresa viável. Uma empresa viável é uma empresa que produz riqueza e que a distribui ao ponto dos seus trabalhadores, colaboradores, como queiram chamar, terem uma vida condigna e usufruírem da riqueza que eles próprios ajudam a produzir e são peças essenciais para produzir nessas empresas. E, portanto, aquilo que acontece aqui é que o governo vem com uma conversa muito bonita de aumento de salários e da parte do setor privado dá benefícios em sede de IRC para que estes aumentem salários. Mas nós sabemos o que é que isto dá. Dá benefícios em sede de IRC e uns aumentos de salários muito pouco expressivos. E o que estamos a fazer é, mais uma vez, onde a riqueza está concentrada, e até porque depois eu vou-te referir aqui alguns comentários por parte, por exemplo, do presidente da CIP, que a mim me deixaram, quer dizer, à saída da concertação social, os comentários que ele fez, que me deixam muito pouca fé na iniciativa empresarial deste país, no tecido empresarial deste país, que é suposto ser aquele mais pujante, o mais rico. E já te explico porquê. Porque depois, em última análise, é o aumentar do fosso entre os que ganham menos e os que ganham mais. Nós sabemos aquilo que as grandes empresas fazem em Portugal, registram lucros brutais. Enquanto esses lucros não se refletirem para bem da sociedade, e a única maneira de uma empresa refletir o seu sucesso na sociedade é pagando bons salários. Porque depois é assim que esse dinheiro é distribuído e faz a economia crescer. Não é investindo num offshore, não é colocando lá fora, não é pagando impostos à Holanda, não é transportando o dinheiro para o outro lado. Ou enriquecendo 2 ou 3 pessoas. Isto são questões matemáticas. Isto não é uma questão ideológica, eu repito, isto é uma questão matemática. Vês a transferência do dinheiro para um lado e retirada do outro. Uns pedem poder de compra, os outros enriquecem. Isto parece-me bastante simples. Ora, nas palavras e agora varreu-se-me aqui o nome do presidente da CIP, aquele senhor de cabelo branco. Olha, pronto, de pesquisar, varreu-se-me o nome do senhor, em que ele diz assim: bom, isto é um acordo que é bom para as empresas e, portanto, temos que... Porque ele falou em alinhamento dos astros. Falou, temos ainda fundos do 2020, temos fundos do 2030, temos PRR por realizar. E tu pensas assim, é essa a expectativa do tecido empresarial português? São os subsídios da União Europeia? Não é a pujança da sua própria atividade? Não é nada contra os subsídios da União Europeia. Se vierem, pronto, são sempre bem-vindos, obviamente, são ajudas. Estamos entrosados, estamos nesta união. Temos que viver disso. Mas isso é que é porque isto depois parece-me aqui um contrassenso quando se prega ao trabalhador que tem que ser mais produtivo e que não pode viver de subsídios e por aí fora, esse discurso que nós conhecemos. E depois ele diz, porque isto depois, se isto tudo se alinhar, se os investimentos públicos forem certos, beneficiarem as empresas, depois as empresas podem, finalmente, beneficiar o país. É aquela história que tu deves conhecer, que é aquela expressão, o trickle-down economics, que é mesmo só trickle, nunca corre muito para baixo. Olha, acho que tocaste em imensos pontos e o primeiro que eu queria tocar é que realmente o grande problema, e até se nota às vezes um bocadinho, a forma como o PCP, e neste caso, quer dizer, eu vim do partido de que vim e portanto não tenho moral absolutamente nenhuma neste momento para dizer nada, mas a verdade é, o PCP neste momento mostra um bocadinho a falta de mercado que às vezes vai tendo, precisamente porque a classe baixa, a classe recebe menos, a classe tem maiores dificuldades, não passa tantas dificuldades como já passou no passado. Porquê? Porque há aqui uma tentativa clara de aproximação daquilo que são os valores. António Saraiva.
Presidente da CIP, peço desculpa. Não, não há problema, não há problema. Não há claramente o mesmo problema que havia ou pelo menos as mesmas discrepâncias que havia há 10 anos. Até porque foi o que eu te disse, se o salário médio não aumentou quase nada e o mínimo aumentou tanto, na verdade aquilo que nós vemos é uma desigualdade menor entre classe chamada baixa e a classe chamada média. Uhum. Sobre esse tema das offshores e empresas e por aí fora, eu prefiro ir no fim porque acho que nem é bem o tema agora aqui. Acho que ao fim do dia, a maior parte da população nacional a pergunta que eu faço é: o que é que a maior parte da população nacional preferiria? Se aumentar 50 € o seu ordenado ou a diminuir o IVA sobre os alimentos, ou diminuir o IVA sobre os combustíveis, Uhum. ou diminuir o IVA no geral? Porque é que não há uma aposta ahm, numa fiscalidade mais simples, mais reduzida e que permita ao país, pelo menos, pôr a economia a andar? Eu nem digo que as grandes empresas que se diminua o IRC já, eu até sou um defensor dessa medida, porque acredito mesmo que as empresas, ao terem dinheiro mais disponível, vão querer procurar os melhores funcionários, pagando-lhes melhores ordenados. Não, até porque é uma questão mesmo de mercado, e já vou explicar também isso fazendo um paralelismo com a função pública. Mas eu nem digo os IRCs, eu digo o IVA. Por exemplo, o IVA, Uhum. baixar o IVA podia ser uma medida interessante, nem que se fizesse o teste e perceber, ok, até que ponto é que baixando o IVA 5 pontos percentuais, podemos ganhar aqui um mercado muito mais fluido, um conjunto de pessoas a gastar mais dinheiro, mais pessoas em Portugal a jantar fora, mais pessoas a ir ao cinema, mais pessoas a investir se calhar em novos negócios, por aí fora. Sobre o IRC, pronto, eu acho que a nível prático há aqui sempre uma pequena parte, uma pequena que para uns é muito maior, para outros é muito mais pequena ainda. Mas há sempre uma componente de mercado, não é? Que interessa bastante quando se fala de impostos, que é de impostos e de salários. As pessoas que têm mais qualificações tipicamente procuram melhores ordenados, melhores empregos. Isto é óbvio, não é? As pessoas procuram um sítio onde possam ganhar mais dinheiro. Mas o Estado, por vezes, até oferece boas posições, mas com remunerações muito más. E, portanto, acaba por calhar lá qualquer pessoa. E eu até vou dar aqui um exemplo de um currículo que li, que é um licenciado em Economia pela Universidade de Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, até foi uma pessoa ligada ao associativismo, foi vice-presidente de uma associação de estudantes dessa faculdade, foi até presidente da Federação Académica do Porto, ainda tirou um mestrado em Sociologia Económica. E esta pessoa, hoje em dia, depois de um conjunto de presenças em cargos políticos, seja em ministérios, seja em conselhos, Uhum. seja em grupos de trabalho, é hoje em dia o nosso Ministro da Educação, é o Fernando Medina, ou seja, uma pessoa que passou muito pouco pelo mercado empresarial e que entrou Ministro muito da rápido, Desculpa, disseste da Educação? desculpa, das Das finanças, Finanças. né? Que é hoje em dia o nosso Ministro das Finanças, que é uma pessoa que entrou pelo mercado, pela função pública, por um conjunto de taxos e taxinhos que foi tendo ao longo da sua vida. Ei, Não é? vamos entrar nos taxos, meu Deus. Não, mas ou seja, nem vamos dizer de taxa, mas foi, até posso estar a ser injusto, admito isso, mas quer dizer, entrou ali por uma lógica muito pronto, foi ajudar aquele político, depois ajudou o outro, depois ajudou aquele, e na verdade, hoje em dia é Ministro das Finanças, e como é que isto acontece? Acontece porque o salário do Ministro das Finanças, tal como um conjunto enorme de salários na função pública, é mau face a outros salários que existem na concorrência, que é o privado. E isso só é possível. Porquê? Porque há uma estabilidade na função pública que até é doentia, não é? Que é, pelo menos na minha opinião, é uma estabilidade que permite, às vezes, que surjam pessoas, às vezes, a trabalhar na função pública há 100 anos, não é? Uma forma de expressão. E que às vezes já nem produzem bem, já nem fazem nada de especial, as próprias entidades públicas até gostavam de não contar mais com essas pessoas, mas é por lei obrigatório, é quase obrigatório contar. Mas a nível prático, aquilo que se vê é uma oferta privada melhor do que a oferta pública. Isto a mim, o que me diz é que se as empresas pagam IRC, mesmo assim conseguem oferecer melhores condições porque estão à procura de melhores quadros, porque é que se baixasse o IRC não terias ainda melhores quadros e ainda melhores salários? Não é? Não me parece assim tão óbvio que vá tudo para uma lógica de agora vamos ganhar mais dinheiro, mais lucro, mais... Não é necessariamente assim.
E depois, É o nosso ponto de discordância. sim, mas Sim. eu até percebo a tua lógica, eu até Uhum. percebo que uma pequena fatia das empresas funciona assim como tu descreveste. Mas não são todas. Tipo, o pequeno empresário paga IRC. Claro, O mas pequeno eu não. empresário que emprega uma família que precisa daquilo para viver, Uhum. se calhar até recebe mal. Se não fosse o IRC estar tão alto, se calhar conseguia pagar um salário muito Claro, melhor à mas pessoa. aí lá está, e é adequação à dimensão, não é? Aí, claro que não podemos penalizar todos de igual Mas forma. quando se fala dos IRCs, eu acho que ninguém, ou a grande maioria das pessoas, como eu, que defende o decréscimo do IRC, não está a pensar, tipo, aí vou pedir para decrescerem o IRC porque eu quero que o meu amigo da Jerónimo Martins ganhe mais dinheiro ao fim do ano. Eu acho que ninguém, pá, a grande maioria das pessoas que defende o IRC está preocupado mesmo com as pessoas no geral. Uma pessoa que tenha, uma empresa que tenha um IRC mais baixo, a pessoa que tenha o IVA mais baixo, consegue gastar mais dinheiro. Não é que eu também seja assim tão a favor de se gastar mais dinheiro e de haver aqui mais consumo e mais capitalismo e mais esta selva onde hoje em dia vivemos, que não tem uma duração infinita. Um, mas claro que sou a favor dos pequenos empresários que sustentam vidas e famílias. No geral, as pessoas não são ricas, não têm lucros gigantescos, vivem bem, vivem se calhar acima se calhar, de uma posição na função pública ou em outras empresas. Mas a verdade é, essas pessoas talvez mereçam poder pagar melhores salários e talvez até mereçam poder ganhar um bocadinho mais daquilo que fazem. Porque a nível prático também não é justo que uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que produz madeira ou que Uhum. produz móveis em madeira, tenha tanto trabalho a fazer tudo aquilo e que até tenha que empregar pessoas que o façam e ao fim do dia 50% ou 40% vai para o Estado. Isto também não é justo, não é? A verdade é que devia haver até uma espécie de partido comunista ou devia até haver uma espécie de grupo defensor das pequenas e médias empresas, porque na verdade, Há espécies de partidos comunistas. mas a verdade é essa, que devia Não, haver aqui uma espécie de defesa destas empresas que muito fazem crescer o tecido económico português. E pronto, e na prática eu acho que estes aumentos de salário mínimo são interessantes, mas tinha obrigatoriamente que haver uma adequação do salário médio. E se o salário médio não sobe, a população. É aí, repara como isto é real. Se a maioria da população ganhar o salário médio, vamos supor que 90% da população recebe o salário médio. 90% da população vai receber cerca de 1.300, 1.400, que é o salário médio, 1.200. Esse fosse para os mais ricos, que são os 10, 8, 5%, continua a ser gigantesco. Não é por ser de 700 para os mais ricos, como de 1.200 para os mais ricos, que vai fazer a diferença. O que nós temos hoje em dia realmente é aumentar o fosso, porque aumentamos o salário mínimo, importante, mas não aumentamos o salário médio. Uhum. Não eu Porquê concordo que não com. aumentamos o salário médio? Uhum. Não aumentamos o salário médio porque as empresas, no geral, não têm capacidade de aumentar o salário médio. E Uhum. porquê? Porque têm impostos como o IRC que não lhes permitem aumentar o salário médio. Mas qual é que é o problema de diminuir o IRC? Vêm pessoas que, se calhar, como a tua lógica, que até funciona para alguns casos, dizer que isso só vai beneficiar as grandes empresas e os grandes grupos económicos com os quais eu não concordo nada, ou seja, não é a minha visão. A minha visão é diminuam o IRC para que o salário médio aumente, o poder de consumo seja superior, as pessoas possam, se calhar, investir em melhores imóveis, melhores móveis, melhores, ou seja, móveis no sentido de bens móveis, Uhum. e que possam realmente ter uma vida melhor. E só aí é que todos podemos ter sustentavelmente. Pronto, eu já vi que és um fã do Trickle-Down Economics. Mais ou menos, porque aí tu dizes que há claramente uma ligação do decréscimo de IRC com o aumento de consumo e com o aumento de. Não, eu não digo isso. Eu digo é que taxe a quem possa com essas taxas e alivie-se a quem está sobrecarregado em termos percentuais daquilo que são os seus rendimentos. Eu sou contra a taxação dos rendimentos do trabalho. Ponto final. Eu sou a favor da taxação dos lucros e da redistribuição dos lucros em determinada medida. Portanto, isto não é o saque, não é o retirar do incentivo, não é disso que se está a falar. Agora, e pronto, temos por hábito nestas conversas manter cada um a sua opinião, não entrarmos em debate e eu não pretendo fazer isso. Eu já expus a minha ideia e eu sei que tu pensas dessa forma. Pronto, digo só que até os, sei lá, economistas como prémios premiados, galardoados como Joseph Stiglitz ou Paul Krugman, reconhecem que o trickle-down economics, que é a economia que, alivia-se as empresas por
que elas depois beneficiam que a sociedade, não funciona. Pelo menos na prática não se tem visto esse resultado, porque isso é a tendência que tem acontecido, e o que tem acompanhado essa tendência é a tendência do aumento das diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. Pronto, isto são apenas constatações. Nós agora podemos idealizar aqui um modelo. Logicamente tem que haver uma justiça fiscal. Não pode haver ninguém sobrecarregado ao ponto de não ter incentivo para produzir. Quer dizer, isso também não faz sentido. Não é? Mas, João, mas isso é precisamente aquilo que eu queria acrescentar, que é, tu falaste da União Europeia e dos fundos da União Europeia e tudo isso. No outro dia eu ouvi, e isto não são palavras de um pseudo-político ou pseudo-comentarista, um pseudo membro deste podcast como eu, são não, palavras tu não és um pseudo não. És quando Pronto, muito, mas ou seja, somos és um membro gourmet de um pseudo podcast. Exatamente, pronto. Mas eu ouvi no outro dia um podcast com o Pedro Delgado Alves, que é uma figura importante do Partido Socialista, a dizer no podcast, o podcast chama-se Linhas Vermelhas, é uma conversa entre ele e o Miguel Morgado, a referir de uma forma construtiva, até me pareceu, qual é que seria assim, a importância gráfica da entrada de Portugal no euro. Isto é palavras de uma pessoa do Partido Socialista. Da importância gráfica. Ou seja, na prática, o que é que Portugal melhorou assim tanto entrando no euro? Não é? Okay. Se olharmos para benefícios claros. Ele até acho que diz isto assim. Ele diz qualquer coisa como, a certa altura temos de olhar para o passado e perceber quais é que foram as vantagens de Portugal ter entrado no euro. Eu não quero entrar por aí, até porque pronto, não acho que tenhamos sequer tempo e eu não tenho formação sequer para discutir isso de uma forma ultra profunda. Mas a pergunta que eu deixo é, a União Europeia trouxe-nos coisas realmente muito boas, mas tirou-nos a capacidade de produção totalmente do nosso país, de outros países da União Europeia. Nós, neste momento, somos reféns de uma política, de uma PCP, de uma política comum de pescas, que nos retira a autonomia numa das maiores zonas económicas exclusivas do mundo. Nós não somos donos do nosso espaço marítimo, não somos. Nós somos alvos de uma política agrícola comum ultra restrita e ultra restritiva para os países da União Europeia. Nós não podemos produzir tudo aquilo que queremos e só recebemos. E isto repara que não é de uma forma ditatorial, é um oposto à ditadura, que é dizer, olha, nós damos para isto, claro. Mas já não ganham. Exatamente, concordo em pleno contigo. Sim. Portanto, a nível prático, é este para mim que é o grave problema da União Europeia. Não é pertencer à União Europeia, porque acho que faz sentido, foi uma resposta boa, pronto, no conjunto daquilo que foram as várias entidades que foram surgindo, mas foi uma resposta boa para impedir a guerra na Europa, para construir alguma paz social e por aí fora. Mas a nível prático, transformou-se numa ferramenta financeira e económica que não permite aos países terem aquilo que mais querem, que é a produção nacional, autonomia, soberania, são tudo palavras difíceis e que têm muitos significados, mas que na verdade tiram o quê? O poder de compra às pessoas, tiram a força aos negócios internos. E por isso, a certa altura, o fosso está a agigantar-se precisamente porque há todo um controle do que é a nossa capacidade produtiva, tendo em conta aquilo que são os nossos fundos. E não é em vão. As pessoas às vezes pensam, agora já viste, quiseres fazer um turismo rural, eles dão-te quase 100%. Isso não é em vão. Isso não são coisas que surgem só porque a União Europeia acha que nós temos sol e que é bom. Não. É porque claramente há uma noção de que Portugal pode investir nesta área, pode crescer nesta área, e é uma área que interessa à União Europeia que Portugal tenha. Mas, por outro lado, toda a nossa capacidade produtiva em termos de agricultura, por exemplo, do nosso Conselho, muita dessa capacidade desapareceu. Porquê? Porque havia preços mais competitivos noutros países da União Europeia que nos retiraram a necessidade da União Europeia de produzir tomate e leite como produzíamos no Alentejo, em Odmira. O problema, para mim, o problema é esse. E também não há de ser em vão que temos a quantidade de fundos que tivemos ao longo dos últimos anos para uma quantidade de produções que faz sentido à União Europeia, mas que calhar não nos faz sentido a nós enquanto nação. Concordo com essa análise. A União Europeia, de facto, parece-me a mim que foi a troca, foi um compromisso. Tiveste que abdicar de uma série
de aspectos que no fundo definiam a independência ou quase independência económica da nação. A moeda, inclusivamente, vamos falar aí do controle. Tu disseste assim, isto não é feito de forma ditatorial, nós damos para isto ou damos para aquilo. Epá, a perda da moeda foi a perda da ferramenta, do instrumento de controle da economia maior que tu tiveste. Por exemplo, olha, para lidar, por exemplo, com a inflação, não é? Ou para lidar, por exemplo, com os problemas do incentivo ao crescimento da produção interna, desemprego, etc. Pronto, era das ferramentas mais valiosas. De facto, eu penso que, e corrijo-me se eu estiver errado, eu penso que aquilo que tu disseste aí é que nós passámos a ser uma província de uma nação que se chama Europa. E, portanto, essa província cuja gestão é uma gestão centralizada, delega para nós as competências de serviços turísticos, paisagens, e retém no centro, nos centros de decisão, a produção, a indústria, a tecnologia de ponta, a captação, os centros de captação dos cérebros, porque sabemos, eu dou-te um exemplo pessoal, em que eu estudei no Politécnico há muito pouco tempo, num curso relacionado com tecnologia e com a indústria, que era automação, instrumentação, robótica, etc. E aqueles cérebros estão praticamente todos a trabalhar no norte da Europa. Não estão cá, mas o investimento foi público, foi feito cá. E, portanto, isto é uma coisa recorrente. Nós sabemos que isto é uma coisa recorrente. E é isso, pronto, sim. Resumindo ao que tu disseste, eu concordo. Por outro lado, há sempre fundos, não é? A vir para isto, para aquilo, para o outro. Nós sabemos que até ao nível das entidades, por exemplo, das autarquias, fazem os investimentos consoante os fundos que há. Uhum. O governo investe consoante os fundos que há. Um exemplo muito bom disso é agora aquela máxima que é propagandeada aí aos quatro ventos, que é estratégias locais de habitação. De repente tivemos vontade, após uma data de anos de paragem, de fazer políticas de habitação como se não houvesse amanhã. Porquê? Porque a União Europeia disse, está aqui dinheiro, tem que gastar em habitação. Uhum. É tão simples Eu quanto lembro-me, isto. por exemplo, quando fui a uma reunião do nosso grupo de trabalho com o Presidente da Câmara, na altura o Presidente dizia, nós não vamos ter mais do que X para gastar nas escolas. Uhum. E eu pensava, ok, porque a União Europeia não nos dá mais, já acabou, ou seja, já acabou a fase de renovação escolar. Uhum. A União Europeia já está a acabar com essa ferramenta financeira de dar fundos para que os governos ou câmaras ou o que seja que apostem nessa área. Mas quer dizer, pronto, Portugal podia ter seguido a lógica da União Europeia e tinha apostado esses fundos na altura certa, se fôssemos um país nesse aspecto organizado, preferimos não o fazer e ainda hoje, só hoje é que estamos, se calhar, a fazê-lo, é muito desconselho. Mas, na verdade, se não quiséssemos, por opção, porque somos donos do nosso futuro e donos do nosso território, portanto, nós é que sabemos se queremos investir agora ou não, neste momento não tínhamos ajuda nenhuma da União Europeia, tínhamos de ser nós. E como não conseguimos, não investimos. E, portanto, temos uma geração de alunos que vão ter piores condições. Uhum. E outra coisa, eu estava a pensar no outro dia, eu era muito novo nessa altura, mas até tenho alguma curiosidade de perceber como é que foi a atualização salarial em Portugal com o euro. Não me parece que tenha havido assim tanta proporcionalidade entre a adaptação dos salários, provavelmente, vou dar aqui um exemplo, provavelmente um salário foi aumentado com base na taxa de câmbio, não é? Ou seja, se te recebia X, passaste a receber tipo 5x, pronto, Uhum. que é mais ou menos a taxa de câmbio, na altura e ainda hoje. Uhum. Mas os produtos, eu lembro, por exemplo, uma pastilha, não é? Eu tinha a idade de comprar pastilhas à balda, não é? Uma pastilha era 5 escudos e passou a ser 5 cêntimos. Claro, sim. E isso não é proporcional. Não, isso é o dobro. Exato, nem sei se não é mais. Não é. No caso, eu estou a falar no dobro, porquê? Porque a referência que tenho é aquilo que custava 100 escudos passou a custar 1 euro. Exato, mas Portanto, passou a custar 200. E 1 euro são 200 escudos, exatamente. Sim, Pronto, é isso. e isso aconteceu. O café que custava 50 escudos passou a custar 50 cêntimos. Exatamente. Sim, Ou seja, verificou-se isso. todos os negócios beneficiaram dessa troca, mas eu que recebia, imagina, 500 contos, não passei a receber. Pronto, está bem que aí também não passámos a receber 500 euros, não é? Era mal, mas pronto, se recebesses 500 contos,
tinhas ali a proporção normal, passavas a receber 2.500 euros, era Uhum, assim, não uhum. era, Sim, era mas assim. os salários de facto não se tocaram, mas os preços fomos grandemente afetados Exatamente. pelos preços, é verdade. E depois só dar-te mais uma nota. Ok, fizemos muitas obras públicas com o euro, com a União Europeia, mais do que com o euro, com a União Europeia. Fizemos estádios aí que nunca mais acabaram. É verdade, estádios, autoestradas. Temos neste momento um país carregado de autoestradas, poucas delas onde interessa, não é? Muitas delas onde já há. E pouca ferrovia. E pouca ferrovia, mas se formos a ver, aposta, por exemplo, em grandes obras públicas de interesse nacional, muito poucas. Mesmo a própria. Pronto, temos a barragem do Alqueva, não é? Que é um projeto. Uhum. A barragem do Alqueva é um projeto muito antigo, com intervenção muito antiga, que foi acabado neste período. Mas não foi um projeto que veio com a União Europeia. Não, Uhum. desenganem-se se acham que isso é assim. Os projetos que nós temos de grande importância nacional são projetos muito antigos. Uhum. Não Sim, tem nada a ver. claro, o Alqueva não tem, não tem nada a ver. Nada a ver, Não, isso exatamente. era uma ambição até dos agricultores alentejanos, que depois se tornou, enfim, alguns dirão num presente envenenado, mas isso será a matéria para outro podcast. Queria só dizer aqui a Filipa Sintra do Val, diz como é que as empresas podem dar salários altos se os impostos são incomportáveis. Os impostos têm que ser mais baixos para as pequenas e médias empresas. E eu concordo inteiramente com ela. E sublinho pequenas e médias empresas. Não é as tais que têm uma fatia, têm um impacto económico brutal no país e que de facto poderiam dar um contributo em vez de fazerem lobby para que as condições ou as leis laborais estejam sempre lá para baixo, na fasquia mais baixa. Porque eu queria acrescentar isto que não disse nesta concertação social, é que as leis laborais continuam a ser gravosas para os trabalhadores, não é? Porque tu antes trabalhavas, eras despedido e recebias um mês por cada ano trabalhado. Depois passaste a receber, salvo erro, 20 dias. Depois passou para 12 dias. Depois, quer dizer, e tudo aquilo que são os curtos, os parcos benefícios, frutos do trabalho, foram sendo cortados. E isto, claro, obviamente, quem beneficiou foram as empresas. E isto, se tu não quiseres, ou vamos dizer assim, eu defendo que se quiseres mexer no IRC para aliviar, para dar mais margem de manobra às empresas, então tens que ter uma legislação regulatória, nomeadamente dos contratos de trabalho, das condições de trabalho, muito mais favorável ao trabalhador, por forma a compensar. Porque eu recordo aqui que na história, a história dos anos de ouro da classe média na sociedade ocidental existiu quando o mercado não estava tão desregulado. Quando havia, de facto, compensações e benefícios, e que alguns hoje olham, quer dizer, aquilo era um luxo, não é? E algumas pessoas hoje em dia ainda mantêm contratos antigos com esses benefícios, o que causa também aberrações, discrepâncias salariais brutais. Portanto, conheço pessoas, por exemplo, com o nono ano, que recebem perto de 2.000 euros de salário, não é? E pessoas licenciadas que começam a trabalhar e recebem 800. Portanto, para o mesmo ramo. Mas, quer dizer, quem é que está mal? Não é? Eu acho que esta degradação das condições também faz com que exista aquela fuga, deprime ainda mais a economia, porque há menos dinheiro disponível para gastar. Se as empresas querem faturar e pagar melhores salários, tem que ter uma massa, tem que existir uma massa salarial que impulsione essa economia. Ainda mais uma economia como a nossa, que é dependente de serviços. Quer dizer... percebes, isto acaba por ser uma pescada de rabo na boca. Porque uns dizem, não podemos pagar mais porque senão a empresa vai à falência. Mas se não houver uma base salarial, e isto só pode ser uniformemente distribuído com regras de regulação laboral, em que tu podes dizer à empresa, esta empresa, a partir daqui, em que tu, por exemplo, dás poder aos sindicatos para negociar, privilegias a contratação coletiva, eu vou-te só lembrar que as normas da Troika que foram impostas com o pretexto de resolver uma crise e de pagar uma dívida, nunca foram revertidas no seu grosso. Quer dizer, não, aumentaste agora de 12 dias de compensação por despedimento, lembro-me agora desta, de 12 para 14. Mas tudo aquilo que já perdeste, não é? Por exemplo, eu vou-te dar outro exemplo que é totalmente aberrante na relação. Eu sou muito sensível às questões das relações de trabalho.
logicamente sou um trabalhador, não é? Portanto, isso também me toca a mim, estou a defender o meu interesse. Mas, quando tu tens períodos experimentais de 6 meses, ou mesmo de 3 meses, o que é isto? Isto dá aso a que uma muito boa empresa possa abusar dos períodos experimentais para fazer como quiser. E tu dizes, mas o trabalhador também pode-se ir embora se não gostar e não sei o quê. Pá, mas e um mês não chegava? Quando se atinge um mês não é suficiente para perceber se a pessoa se encaixa naquela função ou não, para chegar. Pá, não entendo. Não entendo este tipo de regras que só privilegiam a precarização, não é? E a exploração, em última análise. Imagina, esse tipo de regras existe para responder a uma regra muito exigente de despedimento. Assim, eu acho que o problema de Portugal vem muito antes disso. Nós não temos mercado, ou seja, é muito complicado para Portugal, para um português abrir um negócio cá e ter mercado, não é? Agora vou abrir um negócio de uma coisa qualquer que já há muito ou que não há muito. É um bocado indiferente, porque tu tens sempre um teto máximo onde podes chegar porque não tens mais mercado do que o nosso nacional. E, Claro, portanto, não é a China, não é? Qualquer coisa. exatamente, não é a Qualquer coisa. China, não somos os Estados Unidos, nem Uhum. somos uma Alemanha, que tem um Uhum. mercado interno muito forte. Uhum. Nós somos um país muito pequeno em termos populacionais. Agora, e isto vale o que vale, a União Europeia é importante nesse aspecto. Acho que é importante no sentido do mercado. Nós temos impostos tão sufocantes, não vamos conseguir destacar-nos naquilo que mais interessa à maioria dos clientes, que é o preço, sejam empresas ou pessoas. Uhum. Ao fim do dia, há uma alternativa que seria Portugal apostar num mercado que é pouco explorado ainda, que são os países de ligação, de alguma ligação histórica a Portugal. Sejam os países lusodescendentes, sejam países onde há muitos portugueses imigrados ou onde acabaram por construir lá famílias e tudo. Há pouca aposta numa tentativa de criação de uma zona económica, diria, de língua portuguesa ou uma zona económica de espaço comum português ou de espaço comum nacional, sei lá, qualquer coisa assim, que na prática beneficiasse os portugueses lusodescendentes ou pessoas com ligação ao nosso país num determinado conjunto de países para um determinado conjunto de empresas. Acho que isso beneficiava muito o nosso país, no sentido em que permitia haver uma tentativa de aumento do nosso pequeno mercado, porque o nosso mercado é mesmo muito pequeno e acabamos por não ter às vezes escala para fazer determinados negócios. E portanto isso condiciona-nos muito. Mas, Aqueles negócios que crescem muito. deixa-me só interromper-te. Então e a Islândia? Se nós temos um mercado pequeno, que mercado tem a Islândia? Que tem, onde moram 500 mil pessoas. Sim. Não é? Acho que também é preciso olhar para outro cenário, não é? Que é, eu não, por acaso não conheço bem a Islândia, mas... Eu vou-te dizer, eu por acaso puxei aqui do número, e puxei agora enquanto estavas a falar, porque eu tinha a noção que era alto, mas queria materializar os números. O salário médio, portanto já há retenções e impostos aplicados na Islândia, é de 2.898 euros. E portanto, agora, eu percebo a questão da escala de mercado. Eu percebo isso. Mas eu acho que os países enriqueceram não foi por mais ou menos escala de mercado, até porque os países nórdicos, em termos populacionais, a Finlândia são cerca de 5 milhões de pessoas, a Suécia 8 a 9 milhões, a Noruega 4 a 5 milhões de pessoas também, e portanto sempre escalas de mercado muito baixas. O que eles têm é uma produção, uma economia com produto de valor acrescentado. No caso da Noruega é um bocadinho à parte porque tem os recursos fósseis, tem o petróleo e o gás, etc. Mas no caso, por exemplo, da Suécia e da Finlândia, apostaram sempre na qualificação e numa indústria de produção de valor acrescentado. E isso é que eu acho que falta a Portugal. Mais do que a escala. Mais do que queres vender muitas sandes, é venderes uma máquina que faz sandes. Era mais por aí, mas eu compreendo a questão da escala, porque isso facilita. Daí os empresários americanos olham para a China sempre com um olho gordo, não é? Porque qualquer objeto que tu ponhas lá no mercado arranjas sempre 1 milhão de compradores, não é? Mas é isso, mas depois também há outro motivo. Eu não conheço bem a Islândia, mas diria que há mais países muito parecidos, economias pequenas que acabam por ter sucesso.
E porquê? Porque acabam por se especializar muito em determinados produtos. Uhum. A Suíça, por exemplo, é bastante conhecida pelas aplicações financeiras que Uhum. tem, pronto, por outros produtos, como o chocolate, como os relógios. Mas é, sobretudo o banco. Pronto, sobretudo a parte financeira. Mas olha que não desvaloriza o resto no PIB. Claro, claro que não, claro que não. Ora Mas a essa. nível prático, acho que também falta um bocado isso a Portugal, ser um país de um produto, ser um país conhecido por um. Nós às vezes achamos, não, Portugal é o vinho, Portugal é a cortiça, Uhum. Portugal. Mas a verdade é que depois isso não é muito explorado. Nós não somos assim tão bons a vender o nosso vinho, no sentido em que acabamos por vender a preços muito baratos, acabamos por facilitar muito. Ainda agora, estava a ver no dia uma notícia de um português que começou uma marca de vinhos, pronto, um bocado aleatória, não era assim uma marca Uhum. muito conhecida, nem com grande história, mas começou essa marca de vinhos e começou a vender as garrafas a 1000 euros, ou uma coisa assim. Faz falta coisas dessas, coisas que tornem Portugal um país um bocado mais premium, às vezes, um país que, quando as pessoas falam de Portugal, não pensam, olha, vou ali comprar porque é mais barato, vou ali àquela mão de obra porque é mais barato. Nós temos, por exemplo, um tipo, uma área, pronto, um setor no qual, que acho que é, acho que é o calçado, é o quarto setor no qual mais exportamos em Portugal. Uhum. Um, e no mundo inteiro somos para aí o sétimo ou sexto país que mais exporta, a par da Índia. Ou seja, nós estamos mesmo muito bem colocados. Mas ao fim do dia, se calhar era importante também ensinar e passar o conhecimento às populações pronto, que se dedicam a estas matérias e que tentem, no fundo, ter um apoio, às vezes, pronto, daqueles apoios do género toma a cana e começa tu a pescar, apoios que ensinem as pessoas, no fundo, a vender melhor os seus produtos, a vender mais caro, a vender para mercados, se calhar, melhores, a profissionalizar todo o seu Uhum. negócio, de forma a que não acabemos por ser só o melhor produto porque é o mais barato. Ou pelo Uhum. menos nem é o melhor, mas é aquele que é mais acessível e que é o mais barato. E acabamos de ficar a perder a longo prazo. Depois há alguém que nos compra a nós e acaba por vender muito mais caro a outros. Uhum. E por isso, se eu pudesse apostar em alguma coisa em Portugal, fosse no que fosse, eu tentaria apostar de uma forma mais premium, que tornasse Portugal um país mais apetecível a quem tem muito dinheiro. Ou seja, nós vendermos mais caros, não ser tão barato, não ser mesmo o turismo. Eu lembro de há uns anos, olha, uma pessoa com quem até vou estar amanhã, que é um professor muito bom e com também uma grande, pronto, um grande conhecimento de vários temas e que dizia já há alguns anos que numa altura em que uns brasileiros amigos vieram a Fátima, vieram num jato privado e acabaram por aterrar e depois queriam ir de helicóptero para Fátima. E a única zona perto de Fátima onde podiam aterrar era num campo de futebol de um clube ali ao lado. Ou seja, nós não temos infraestruturas para gente com muito dinheiro que queira vir para o nosso país. Temos poucas infraestruturas. Temos pouca oferta. Eu não vou rebater. Eu tenho Mas é vontade, mas bom. não vou porque temos de passar para os assuntos de Odmira. Bora. Mas sim, podemos falar disso em qualquer altura. Sempre porque eu preciso que vamos falar de economia muito mais vezes, noutras ocasiões, etc. E os modelos, aquilo que idealizamos para Portugal. Mas agora temos de falar do nosso Conselho. Hoje esticámos aqui um bocadinho no nacional e no internacional e agora temos coisas do Conselho para falar. Mais que não seja, tu agora recentemente decidiste fisicamente ir tomar o pulso ao Conselho. Fizeste uma série de publicações até no Facebook, onde identificavas aspectos, problemas que tinhas visto e, portanto, eu dou-te a palavra para começares os assuntos de interesse para o Conselho. Olha, eu em primeiro lugar acho que é um bocado o dever de um membro de uma Assembleia ou de uma variação, do que é que seja. E é uma coisa que já há muito tempo que às vezes, pronto, também tenho aprendido na minha vida política isso, que é importante, às vezes, mesmo não sendo na campanha e tudo isso, aparecer nas ruas, procurar as pessoas, procurar Uhum. conhecer os problemas das pessoas. Eu, por acaso, conheço muito bem as freguesias onde passei, porque cresci a minha vida toda a ir a essas freguesias, mas acho que é importante, a certa altura, continuar o caminho de não deixar nunca as pessoas de lado. E acho que um deputado municipal, só porque pronto, se calhar um partido como a CDU ou como o PS tem muitos deputados municipais, conseguem se dividir pelas várias freguesias.
nós somos dois, não temos muito tempo, trabalhamos, temos também, pronto, como vários também, como tu, como Como todos nós. Uhum. os outros, claro, mas somos menos. E acredito que ainda a IEL ou o Bloco ainda seja mais difícil. Mas é preciso, de vez em quando, irmos para o terreno e conhecermos a realidade. Então, o percurso que eu fiz foi, comecei em Vila Nova de Mil Fontes, uma freguesia que eu conheço bem, por acaso até queria aqui referir uma coisa, que às vezes eu penso, que é, porque é que não há um passeio a ligar os Alagoaches a Vila Nova de Mil Fontes? E uma velha Ou uma luta. ciclovia, E claro. a certa altura, mas qual é que é a Mas eu dificuldade? posso, eu sei, eu aí tenho coisas. Eu já tive essa discussão em sede da Assembleia Municipal, já. Mas qual é o problema? Eu não apanhei essa ainda. Uhum. Mas Qual eu, é? pronto, eu posso dizer, posso dar o testemunho. Eu questionei o Executivo várias vezes ao longo de vários mandatos. E aquilo que era, e alegando, por exemplo, aqui a Estrada Nacional 390, que tem um grande. Tem uma grande quantidade de gente a circular à beira da estrada, nos dois sentidos, e é que eu, na altura, o argumento que eu puxava era: epá, isto já não é uma estrada, isto é uma rua e precisa de condições sob pena de acontecerem acidentes e mortes, que acontecem. Que acontecem. Portanto, isto é uma zona, de facto, perigosa para circular. Uh, Houve sempre, foi sempre um empurrar, não sei, porque já foi há anos, não sei dizer as palavras exatas, mas o que sei dizer é que foi sempre um empurrar com a barriga. E agora, em última análise, é o empurrar com a barriga da resolução da AFIPRE. Porque agora a resolução da AFIPRE, eu presinto que vai ser a desculpa para tudo aquilo que ainda não está feito aqui nesta zona. Que é, vai-se fazer quando se avançar com a infraestruturação da AFIPRE. Mas foi sempre... E depois, entretanto, fez-se uma pequena ciclovia, ou via pedonal, portanto, a utilização que lhe derem. Não tem propriamente uma Aquilo é discriminação. em areia. Aquilo é em areia, Sim, não é? ali aqui do Galeado até. cruzamento, aqui dos Foros do Freixal até ao Galeado. É. Quer dizer, é tudo o que é feito, do que é mais, ótimo. Eu salvo erro, aquilo foi de um projeto do orçamento participativo. Não sei agora. Mas Não, aí, não eu sei agora agora de até. lembrar. Mas pronto, não, olha, vou-te resumir. Não houve vontade política. Eu sinto que esta região, e coincide com a AFIPRE, é uma região há muito abandonada, há décadas abandonada, e é mais ou menos a altura em que eu vivo aqui, portanto, tenho conhecimento Mas de é que causa. ali até falo de um passeio, quer dizer, pronto, que é o que tu dizes, aquilo é chocante como é que não há uma ligação, porque as pessoas todos os dias fazem aquilo. Todos os dias, sim. E E depois, chegam a ser crianças e tudo. claro, sim, sim, exatamente. Depois há uma coisa que me preocupa muito em Vila Nova de Mil Fontes e no concelho todo no geral, que é a falta muito agressiva mesmo de transportes, que sempre foi assim, sempre foi. Há muito pouca oferta. Uhum. Uma pessoa quer ir a qualquer hora de uma freguesia para a outra, não pode. Não. Nunca tem a opção. Não. Tem uma de manhã e uma à noite, ponto. Uhum. Não faz sentido. Pois pronto, o tema da habitação já falei também Sim. no passado. Acho que, pronto, a certa altura é preciso. Porque é que há uma AFIPRE? Estava a falar com uma pessoa muito minha amiga. Porquê? Porquê é que será? Não é? Porquê que há uma AFIPRE? Há uma AFIPRE porque houve anos e anos e anos e anos de falta de loteamento. Uhum. E, portanto, ao fim do dia, as pessoas. Sempre foi assim em Lisboa, no Porto, em todas as cidades, vilas e aldeias, sempre foi assim. Se não há uma oferta, as pessoas vão fazendo ilegalmente, não há Uhum. hipótese. E depois, a certa altura, precisam de uma resposta legal para resolverem o problema. Depois fui a São Luís. São Luís é uma terra que eu conheço muito bem e, sinceramente, pronto, acaba por ser bom o facto de haver tantos estrangeiros, porque se não fosse, neste momento, se não fosse a quantidade de estrangeiros em certas freguesias, e estrangeiros não só malta mais do Nepal, Bangladesh e por aí fora, mas também pessoas mesmo da Sim, Europa, do norte da Europa e São Luís até é mais isso que e do acontece. Médio Oriente, até de Israel, agora tens também. Exatamente. Uhum. Metade destas vilas estava completamente sozinha e isolada, já nem havia qualquer tipo de apoio. Uhum. Em São Luís, aquilo que mais me preocupa, sinceramente, é a falta de água, mas isso Claro. também preocupa em qualquer freguesia do país, se calhar a que preocupa menos é Santa Clara Velha, mas, mas mesmo assim, pronto, acho que é gravíssimo aquilo que se Uhum. está a passar. Depois de São Luís fui para Colos. Colos, uma das coisas que falei até com
Os senhores estavam lá. É muito mau aquilo que se passa em Colos em termos de investimento em, em facilidade de investimento para empresas. Há uma empresa lá que por acaso até é engraçado, que é uma empresa que faz um tipo de construção muito, um tipo de materiais de construção muito diferentes, que são os blocos de hemp, De cânhamo. aqueles cânhamo, Sim, exatamente. ele já, um dos senhores dessa empresa, o Elad Caspin, já esteve Uhum, aqui no podcast e sim, exato. e portanto eu sei do que é que estás a Eu por acaso falar. até, olha, até depois dessa visita à Coles, até falei com os responsáveis dessa empresa, porque quero perceber um bocadinho melhor Uhum. pronto, o que é que se passa, não é? Porque é que eles não podem avançar mais, porque é que não podem expandir mais, o que é que a Câmara não está a facilitar, uma coisa que é óbvio que deviam facilitar, é sustentável, não é? É uma coisa sustentável, Mas é tu, uma coisa boa, tu ouviste é o uma coisa, presidente na Assembleia Municipal, não é? por acaso, não, recorda-me lá, o que é que Ele disse? disse, não, não. Ah, não, estás a falar do parque industrial Sim, de sim, Coles. claro, Ah, está claro, bem, claro. pois, está para fazer e pronto. Mas quer dizer, ali é assustador, sinceramente. E depois, claro que a falta de habitação chega a Coles, ao interior, chega a todo lado. Uhum. E sinceramente, mais uma vez, em Coles até há loteamento feito. Eu não tenho a certeza se aquele loteamento ainda é municipal ou se é privado. Até é muito perto da escola. Uhum. Mas não há muita oferta habitacional e as pessoas começam a ficar saturadas porque não conseguem formar lá uma vida, porque não têm emprego nem habitação, e isso é logo fundamental para qualquer vida, não é? Depois de Colos fui ao Val de Santiago. Olha, no Val de Santiago tenho lá muitos amigos e amigos são mais que amigos, é praticamente família, e que vários me disseram logo uma coisa que é, para muitos, o Val de Santiago já é a freguesia, é a pior freguesia, a freguesia a quem menos ligam do Conselho de Odmira. Uhum. Realmente, o facto de uma pessoa chegar ao Val, não é preciso chegar ao Val ali logo antes em Santa Luzia, pronto, que é Conselho de Ourique, mas que ainda está ali muito perto e também gosto muito de Santa Luzia, mas, são-se logo freguesias onde uma pessoa nem tem rede, não tem rede, nem consegue ligar a ninguém, não, é que não consegue, não dá, sabes o que é? Tipo, pá, não dá, e ninguém faz nada. Uhum. E é uma freguesia que está relativamente perto de Lisboa. Era perfeitamente possível que muita gente lá vivesse, porque as casas que há lá, há várias casas lá abandonadas, várias pessoas que já não querem lá viver, porque há falta de meios, há falta de resposta, há falta de, de, de serviços, mesmo na saúde. Eles têm uma consulta uma vez por semana, à terça-feira. Uhum. E faz-me um bocado de confusão como é que não há uma aposta que promova a vinda de casais jovens ou de jovens que nem sejam casais, mas que venham viver no Val de Santiago, é uma freguesia ótima para se viver, tem tudo aquilo que um jovem pode querer. É calmo, é bonito, está relativamente perto de vários sítios interessantes, nomeadamente a zona da costa, ao mesmo tempo a zona do ainda mais interior para os lados de Beja, também está relativamente perto da A2, não há motivo nenhum, portanto está perto do Algarve e está perto de Lisboa, não há motivo nenhum para uma pessoa não querer ir viver para lá. Agora, se nem tem internet para trabalhar lá de casa, com a quantidade de gente que agora faz Uhum. teletrabalho, é surreal. Uhum. Muito bem. Depois, Diz, força. força, força, força. Não, depois fui a São Martinho e fui a Santa Clara e ainda estive em mais alguns sítios, fui lá a Lusianes também e ao Pereira Uhum. Grande. Não sei, o que se nota no geral é o mesmo, é o mesmo em todo lado, é cada vez mais estrangeiros a povoar o nosso concelho, é bom sinal. Não são propriamente os estrangeiros que se calhar muitos deles venham cá investir, há muitos que sim. Uhum. Espero que continuem a investir já que, pronto, que não há infraestruturas necessárias feitas pelo Estado, mas espero que a Câmara lhes facilite alguma coisa, porque senão o nosso concelho vai estar sobrepopulado e sem qualquer tipo de oferta Uhum. depois para as pessoas. Eu queria falar aqui de uma questão aqui de Vila Nova de Mil Fontes, porque tivemos nos comentários no último programa ah, que, portanto, fomos acusados de não falarmos nessa questão, que deu alguma polémica no Facebook, embora eu tenha a minha própria opinião sobre isso, que foi a questão da praia fluvial, o anúncio da construção da praia fluvial em Odmira. E isso, aquilo gerou uma polémica que eu não estava à espera. Eu, quando vi aquilo, disse: olha, porreiro, Odmira, muitas vezes é parado ao fim de semana e portanto,
se lhe acrescentarem um motivo para as pessoas irem lá, sem ser para ir trabalhar, sem ser para ir trabalhar para as escolas, para o tribunal, para os serviços, etc. O tribunal também já não emprega assim tanta gente, mas pronto, para os serviços, para a Câmara, por exemplo, achei positivo, mas depois vi que aquilo gerou uma onda de indignação e a onda de indignação devia-se sobretudo porque no anúncio não estava grande detalhe. Aliás, não tem detalhe nenhum, diz só que a obra custa cerca de 150 mil euros aproximadamente. E isso causou grande indignação, porque de facto 150 mil euros, então não têm mais onde gastar o dinheiro no Conselho, com tantas necessidades, e vão agora construir uma praia em Odmira com tão belas praias que temos no nosso Conselho, e era essencialmente a base do argumento da indignação. Eu ainda não vou tirar conclusões precipitadas, eu concordo com a lógica das prioridades, de facto há prioridades, mas é preciso perceber como é que funciona os investimentos numa Câmara, ou no Estado, ou numa Câmara. Que é, às vezes, não se gasta no que se quer. Gasta-se naquilo que, tu há pouco referiste, naquilo em que há dinheiro para. Ou seja, vamos ver os fundos europeus. O que é que há aqui? Olha, financiam isto, tudo bem. Se lhe chamarmos para a fluvial, obtemos financiamento e conseguimos requalificar aquela zona, tudo bem. E é assim. Agora, exato, eu não sei se é isso, se é o caso, se é de facto com recurso a fundos europeus ou se é mesmo uma opção e é dinheiro do orçamento. Vamos ter que descortinar isso e depois falar com mais detalhe, mas fica aqui a nota de que não estamos distraídos quanto a essa polémica. Aqui os habitantes de Mil Fontes, se calhar, foram das pessoas que grandemente se manifestaram contra aquilo. Pronto, a outra questão da qual não falámos agora, não estou a lembrar, eram as questões as questões aqui da imigração, mas isso vamos ter aqui numa destas emissões, posso já dizer a ti, em primeira mão, que convidei para participar connosco um senhor aqui da freguesia de Mil Fontes. Ele tem sido uma voz bastante ativa a denunciar os problemas, não problemas da imigração ou problemas dos imigrantes, mas os problemas que identifica relacionados com a imigração, mas relacionados sobretudo com questões de ilegalidades e tráficos, etc. E que ele já tem ido à Assembleia Municipal, já tem ido, foi à última Assembleia de Freguesia, etc. E achei que seria importante o testemunho dele, portanto, podemos aflorar isso numa emissão futura. Relativamente às necessidades do Conselho de Odmira, o Conselho de Odmira continua a ser um concelho assimétrico. Temos um litoral de uma forma, onde houve um crescimento populacional, e temos o interior a deprimir. Por muitas medidas que a Câmara tome de dar subsídios de empreendedorismo, ou prémios de empreendedorismo, ou medalhas aqui, ou medalhas ali, a verdade é que isso ajuda até certo ponto, mas não é estruturante. Não tens as condições aí para dar o salto da economia. Quando tu dizes que queres fomentar o empreendedorismo, quer dizer, eu gostava de saber quantos postos de trabalho já foram gerados com a ajuda dos prémios, porque era importante, não estou a pôr em causa, gostava de saber genuinamente, é uma questão que ainda devemos de colocar, quantos postos de trabalho é que já foram gerados na economia de Odmira com os prémios de incentivo ao empreendedorismo. É importante, já que tens uma medida, é importante avaliar os resultados da tua medida. Eu acho que consideras isto uma coisa mais que lógica, não é? Agora, o interior, não tenhamos ilusões. O interior só vai sobreviver, ou melhor, só vai inverter a sua depressão, o seu sentido depressivo demográfico, quando tiver empresas que se fixem lá e portanto, criem os tais postos de trabalho à séria e que paguem os salários o ano inteiro. E é isso. A população não se fixa onde não há trabalho ou onde não tenha condições de trabalhar, no caso, como tu referiste, em teletrabalho. Portanto, enquanto essas condições não existirem, claro, se me perguntas assim, então vamos sustentar uma freguesia Açor, entre aspas, só porque mantemos lá serviços públicos? Eu digo sim. Enquanto lá houver pessoas e que tiverem vontade de morar lá, sim.
Sou completamente contra a extinção, contra a visão economicista daquilo que é o serviço público. E isso, tu há bocado falaste dos transportes, mas os transportes aquilo que aconteceu foi uma visão economicista da rede de transportes. Temos que assumir que há coisas, há serviço público que não pode ser lucrativo. Tem de ir buscar dinheiro à riqueza produzida no outro lado. Porque se seguirmos a visão puramente economicista, por muito lógica do ponto de vista das continhas que isto possa fazer, é a tendência que estamos a observar, não só no Conselho de Odmira, como em todo o país. É a desertificação cada vez mais acentuada do interior e o excesso de concentração em grandes centros no litoral. O Conselho de Odmira precisa de medidas estruturantes. Eu não vejo e não tenho visto nas últimas décadas uma política, e eu acho que tu já referiste isto em dada altura, uma estratégia concertada para vencer esta tendência. E, sendo mauzinho no meu pensamento, às vezes até penso que, às vezes até chego à conclusão que quase dá a impressão que se quer manter as coisas como estão, por forma a dominar, mas isto já é eu a meter aqui umas farpazinhas. Pronto. Quero também, ainda a nível de assuntos de interesse para o Conselho, quero referir aquilo que se passou na última Assembleia Municipal e quero dizer que não gosto. Eu, como membro daquela Assembleia, não gosto daquele teor de discussão. Ou bem que as coisas são fundamentadas em factos e em matéria palpável, ou vir para aqui para a Assembleia Municipal insinuar que dá um interesse e depois obviamente obriga à defesa da honra, não é? E é o direito de resposta, mas depois gera-se uma discussão que eu acho que o público, o eleitor, não se identifica e depaupera a qualidade do nosso trabalho e a imagem do nosso trabalho ali na Assembleia Municipal. Nós sabemos, portanto, quem assistiu viu o que é que se passou. Gostava de cumprimentar aqui do público o Paulo Martins. Ele foi o autor dos comentários. O Paulo Martins, aliás, que é um elemento que eu também quero trazer no futuro, quero voltar a trazer aqui ao podcast. Ele é um cidadão interessado, atento ao que se passa no Conselho e na sua freguesia, e portanto, ele foi um dos que fez a observação relativamente à praia fluvial de Odmira. Isto são medidas muito gerais. Outra é uma apreciação muito geral daquilo que se passa na política concelhia. Poderemos detalhar e devemos ter sempre a oportunidade de detalhar, mas de forma, eu acho que aqui estamos os dois de acordo que não há por enquanto ainda uma estratégia clara. Vamos andando ao sabor dos dinheiros que vai havendo da União Europeia para aqui e para ali, vamos caminhando com uma folga financeira que eu diria que começa a ser obscena, não é? Em termos quando são necessários investimentos no país, mas vamos ver, não é? O mandato ainda só vai no primeiro ano. E nós estamos cá para fazer oposição e para chamar a atenção para os problemas e em última análise, para contribuir construtivamente para a resolução. Exato. É assim, eu andei no tema da praia e acho que a praia representa um bocadinho. Ao fim do dia, até pode ter sido exatamente o que tu disseste, que é mesmo uma questão de aproveitamento dos fundos comunitários de uma forma eficiente, e até acho que é importante aproveitar os fundos comunitários bem. O problema é que os fundos comunitários não podem dominar o futuro de um país. E um país não pode, por mais que faça sentido financeiramente, continuar a apostar nas praias fluviais de outras áreas, não é? Portanto, se calhar apostar em renovar as praças todas de um concelho em vez de melhorar a rede de transportes, apostar neste serviço ou naquele, quando esse serviço ou aquele não são essencial, apostar nas autoestradas quando já há uma data de autoestradas e não apostar na ferrovia. Ao fim do dia, nós não podemos continuar a caminhar de acordo com a vontade da União Europeia, porque os interesses da União Europeia são até bons, em algum aspecto até são bons, ajudam as populações e tudo, mas estão desenquadrados com a realidade nacional. Seria a mesma coisa
E agora o governo, que sabe que há um decréscimo de população, porque os censos dizem isso, apostar de forma massiva num aumento de população no país inteiro, se calhar não fazia sentido para o Admira. Se calhar não fazia sentido apostar em certas freguesias para um crescimento populacional. Já não há mais oferta, já está no limite. Se calhar mais valia olhar para cada caso como um caso e geri-lo dessa forma. De qualquer forma, parece-me que há uma falta de estratégia num sentido, que é o que é que realmente os nossos governantes querem do nosso país. Querem o quê? Querem crescer em imigração, querem crescer em emigração, querem continuar a formar pessoas nas escolas que depois saem, ou gostavam que isto desse a volta, que houvesse de facto mais pessoas que já saíram a voltar, mais pessoas a voltar a investir aqui. Aqueles benefícios que se deram e que eu penso que ainda se dão, do regresso aos estrangeiros que já tiveram 5 anos fora, aos portugueses que já tiveram no estrangeiro 5 anos, é um bom benefício para que várias pessoas possam voltar e ter aqui outra vez uma vida e construir se calhar uma casa num sítio com menos população. Faz todo o sentido. E na realidade, se Portugal quer de facto ser grande e ter de facto oferta em determinadas áreas, tem que ter massa crítica, tem que ter população em certos locais onde neste momento já não há população. Pronto, e chegamos aqui ao tema das freguesias do interior. Realmente há uma grande assimetria no concelho entre as freguesias do interior e do litoral, mas há uma assimetria que é mesmo muito, muito injusta. Ou seja, as pessoas que vivem no interior já nem é de não terem serviços, se calhar, diferenciados, se calhar mais cultura, mais oferta de serviços. Não têm sequer rede, não têm sequer transportes, mas isso nem as do litoral quase têm. Não têm sequer saúde. Havia mais saúde. Eu lembro quando era pequeno, ia com o meu pai ao Val de Santiago e o meu pai ia dar consulta e eu lembro-me perfeitamente de, no Val de Santiago, haver várias consultas todos os dias. Não, ou se não fosse todos os dias, era 4 ou 5 vezes por semana, vá. Mas quer dizer, hoje em dia isso é impensável, há uma vez. E porquê? Porque há menos gente lá, é preciso menos oferta. Não interessa, as pessoas que estão lá não interessam, é esta a lógica. É um bocadinho o que se vai passando. Sobre o que tu dizes, das empresas públicas não terem sempre que dar lucro. Não têm que dar lucro. Eu não digo as empresas, os serviços, sim, pois, em última Sim, análise, sim. é algumas empresas, sim. Há duas vertentes aqui. Acho que é importante haver oferta de outros servidores. Imagina o que era uma rede nacional de transportes de passageiros ser a única que Portugal tinha. Era o fim, não é? Portugal, a rede de expressos, por exemplo, tinha um determinado valor para um conjunto de viagens que quando o mercado se liberalizou ainda mais, começaram a aparecer mais serviços e começou o preço a diminuir para as pessoas. Portanto, aparecerem mais serviços que fazem a mesma coisa é bom. O problema dos serviços é que só vão onde há mercado. Claro, ora está. Exatamente. Pronto, mas eu até acho que no Alentejo até há mercado. Eu até acho que há pessoas que querem ir, mais pessoas que querem ir de Mil Fontes para Odmira e de Odmira para São Luís e de São Luís para Colos. Eu até acho que há. O problema é que nem se consegue, nem há interesse em medir isso. Ao fim do dia, nem há interesse em medir isso. Agora, o tema, eu não acho que uma empresa tenha que dar sempre lucro, uma empresa municipal ou um serviço municipal, ou um serviço estatal. Mas é preciso que a estratégia nacional não leva o país a uma bancarrota. E, portanto, há partes da estrutura que têm que dar lucro. Nem tudo pode dar prejuízo. Há certos serviços, os impostos das pessoas têm que ser aplicados de uma forma inteligente que sejam sustentáveis. Se nós continuamos a apostar os impostos a fundo perdido só para servir necessidades do presente e nunca pensando em necessidades do futuro, é igual, vamos continuar sempre a cair. Sem dúvida, tem que haver, Mesmo mas isso é a tal visão estratégica, estávamos a falar, sim, concordo, não podemos ser despesistas e tirar dinheiro para cima de tudo, não, isso é, mas eu penso, parece-me que isso, batemos aí um bocado no senso comum, eu acho que estamos os dois de acordo quando se diz que serviços públicos, por exemplo, no caso dos transportes, não custava nada haver uma rede de transportes de baixa densidade dentro do concelho de Odmira, mesmo que isto custasse algum dinheiro ao município. Por exemplo, é uma ideia. Não precisas ter um autocarro de 50 lugares a circular, não é? De uma ponta à outra. Podes ter um autocarro de 9 lugares ou de 7 lugares, consoante os sítios e as necessidades que se identifiquem, não é? No fundo, o volume médio de viagens que se identifiquem de um ponto para o outro.
E podes agilizar as coisas consoante a necessidade. Não precisas de estar a gastar num transporte coletivo enorme quando ele vai vazio. Então, eu também entendo isso perfeitamente. Mas é preciso facilitar a ligação. E é preciso, nós aqui estamos excessivamente dependentes do automóvel. Isso é uma coisa, mas é engraçado que isso é batido em todas as eleições, todas as campanhas eleitorais, isso é batido. E as assimetrias do interior, é sempre coitadinho do interior, e temos que fazer mais pelo interior, e na verdade isso não acontece. E neste momento o interior é dinamizado em algumas das freguesias. O interior é dinamizado por associações. Algumas delas são associações constituídas essencialmente por gente que vem de fora, ou sejam pessoas de Lisboa, sejam pessoas estrangeiras, comunidades, por exemplo, como a Tamera. Mas isso é porque são pessoas que apreciam aquele território, que querem se fixar ali, têm condições para isso. Mas não me pareça que isso seja um motor exclusivo da economia ou a única coisa que se possa fazer. Né? Se tu tens montado, o que é que impede de teres a transformação da cortiça próxima desse montado? Claro que isto é muito fácil de dizer, eu sei que os processos são mais complexos, é preciso capital para investir, é preciso know-how, a indústria não nasce de um momento para o outro, e muito menos a indústria tem tendência a não se fixar num sítio onde não há indústria. Porque a indústria depois requer outros serviços que precisa acessíveis para que possa funcionar eficientemente. Mas tem de se começar por algum lado, e se calhar pode-se começar com aquilo que se produz, que o território tem, não é? A cortiça não tem de ir eternamente para ser transformada em Espanha. Senão, isto é um dos exemplos, quer dizer. Sim, o Paulo Martins está a dizer isso são promessas eleitorais, vale o que vale, é verdade. Vale o que vale, isso também eu também posso dizer assim, se eu for concorrer a umas eleições com um programa eleitoral em que eu penso que é estritamente aquilo que eu tenho a certeza que consigo realizar, se calhar tenho ali um programa pobrezinho, considerado pobrezinho. Não é? Basta pegar nos folhetos, não é? Os folhetos são impressos, são distribuídos às pessoas dos programas eleitorais. E é um exercício engraçado que um cidadão que tenha um pouco de tempo, não é fácil para quem trabalha, mas um cidadão que tenha interesse e um pouco de tempo, pegar nos programas neste caso do executivo, de quem está a governar, não é? No programa eleitoral, e comparar com aquilo que é feito, fazer esse balanço no final do mandato é sempre interessante, porque às vezes as coisas têm tendência a cair no esquecimento. Temos mais assuntos para falar, eu vou-te passar a palavra para finalizarmos, mas já vamos com muito tempo, vamos com 1h51. E para a semana podemos voltar também a mais temas. Então, daqui a duas, o Paulo Martins também fala, ainda não temos uma zona industrial. Pois, agora está prevista, lá está, na solução do plano da AFIPR. Mas diz-me lá, isto só, por causa desta dele dizer isto... Eu dou aqui um bocado também o braço a torcer ao executivo, não é? Ou seja, nós ao fim do dia estamos sempre um bocado... Uma Câmara está sempre nas mãos do Governo, na sua grande maioria. E o Governo está nas mãos da União Europeia. E é precisamente esta falta, às vezes, de responsabilidade associada a alguém que nós acabamos por perder o controle, não é? Começamos a não saber quem é que foi o culpado, não é? Para saber quem é que foi o culpado numa lógica de vamos culpá-lo, é mesmo o que é que aconteceu, o que é que eu não diria o culpado, eu diria o responsável. Pronto, mas tem que haver responsabilidade. Sim. Mas a verdade é, eu por acaso até há uns tempos falava com um amigo meu, agora não me lembro quem é que me pediu isso, mas é um amigo meu que estava a estudar informática e que me perguntava o que é que eu achava que era, o que é que podia melhorar nos sistemas municipais. E eu acho, sinceramente, que a coisa que mais podia melhorar era haver claramente uma plataforma onde as pessoas pudessem consultar um determinado processo ou projeto e perceberem em que fase é que está e associado a quem. Ou seja, tu pões um projeto na Câmara, por exemplo, de construção de uma zona qualquer, e dizes, olha, está neste momento com os serviços da recepção. Pronto, os serviços da recepção aprovaram, foi para a Dogu, por exemplo. Coordenadora do não sei o quê. Depois foi para não sei o que mais. Neste momento está preso porque o vereador não sei do quê pôs um defeito no projeto, então enviou para trás para a coordenadora anterior. E assim, as pessoas podiam ter visibilidade, percebiam. Isto até protegia um bocadinho as câmaras. Claro que não protegia depois, se houver algum incompetente,
essa pessoa não se vai proteger, porque vai ter lá a sua cara associada àquele projeto. Se houver alguém que de facto até tentou, não conseguiu e até está a tirar dúvidas, até pode haver mecanismos para isso. Agora, é preciso é que as pessoas saibam em que fase do processo é que está o seu pedido e como é que podem, no fundo, melhorar ou até ajudar a Câmara a resolver o problema. E, na verdade, isto era para mim a solução mais importante que os serviços municipais e todo o tipo de empresas públicas devia ter. Na prática, isto acontece em tudo. Vamos às finanças, vamos à segurança social, é igual. Tipo, nunca se sabe muito bem onde é que está o processo, o que é que aconteceu. E acho que isso é fundamental. Assim, portanto, força. É para concluir, sim, é para concluir. E para concluir é isto. Uhum. A nível prático, hoje queria deixar esta ideia de estratégia e uma ideia também de responsabilidade, das pessoas saberem de facto onde é que o seu dinheiro está a ir. Uhum. Por exemplo, eu gosto muito do conceito de orçamento participativo. Gosto porque eu acho que a maioria dos orçamentos devia ser assim. As pessoas, num contexto municipal, as pessoas deviam votar mais até em ideias do que propriamente numa lógica ideológica que muitas vezes nem se adequa a um município. Faria muito mais sentido para as pessoas, se calhar, se houvesse agora um partido chamado, por exemplo, em Lisboa, eu sei que se houvesse um partido chamado Partido das Ciclovias, teria tido deputados municipais e se calhar até um vereador. Porque ciclovias era um tema ultra importante para as pessoas. Eu admiro, se houver um partido chamado Partido da Água ou partido da Habitação, se calhar também vai ter lugares, porque é um partido que vai defender uma causa muito específica que as pessoas defendem. Agora, imagina o que era os partidos que de facto podem fazer alguma coisa e que podem mudar realmente, neste caso, o partido que governa, se desse às pessoas a possibilidade de dizer, olha, o que é mesmo importante para ti? É isto. Então nós vamos apostar nisto porque o teu dinheiro é o que nós estamos a usar para construir as coisas. Portanto, na prática é isto. Quero dar a boa noite também a todos os que pacientemente nos ouviram. E nos ouvem e nos vão ouvir, porque há aqueles que entram a meio e dizem, está a meio, volto depois. Exato, e há aqueles que partam-se e vão-se embora. Havemos de falar, os temas do Conselho vão ser sempre uma constante neste programa. Eu relembro que o podcast, o canal do podcast Odmira Livre tem outros focos, portanto temos os programas de história, temos os programas de entrevista, conversa com pessoas que têm especialidade em alguma área, ou um testemunho importante, ou uma história importante ou interessante para contar, e temos agora este programas que eu infelizmente apelidei de Tanque de Ideias, é um nome feio como o raio, mas enfim, agora já está, e que pretende ser um espaço de conversa sobre o qual eu exorto os ouvintes e quem está a se expressar as suas preocupações, as suas críticas sobre os assuntos relativos aos assuntos, obviamente, que estamos aqui a falar, porque eles serão do interesse de local, e até opiniões sobre a questão internacional e a questão nacional. Exorto a deixarem, só peço a única coisa, a única regra é, claro, não se comecem a ofender uns aos outros, ou a chamar nomes, ou a dizer que isto é tudo ladrões ou não sei o quê, assim, sem qualquer fundamento, né? E isso é de evitar, porque é desagradável e não contribui para a conversa, mas que tudo o que queiram acrescentar são livres de comentar, e se forem questões pertinentes até procuraremos responder. Quero também dizer que podem deixar sugestões de temas que queiram ver falados aqui em futuros programas. Isso portanto, isto é vamos lá dizer, é uma espécie de antena aberta. Não quero copiar o nome da Antena 1, o António Jorge ainda se vai zangar comigo, mas e as duas coisas, que é uma espécie de nananã e antena aberta. Pá, logo, então como é que eu ia dizer isto? Imitar dois logo. É um género de fórum do território. Não, espera aí, que esse também já tem esse também já tem direitos de autor. É um espaço onde se conversa livremente. É isto. Exato. Pronto. Quero já uma boa noite a todos, aqueles que têm paciência de nos ouvir, que nos vão ouvir. Cumprimentar o Gonçalo Carvalho, que nos acabou de cumprimentar também. Isto no fundo é tudo gente que se conhece. Nós estamos aqui armados um bocado, somos os comentadores de serviço, mas a Odmira precisa de canais livres de informação, canais que não sejam, e vai-me farpa, capturados pelos poderes dominantes,
Canais que de facto sejam constituídos por pessoas que tenham os seus empregos independentes e que não tenham ligações nem dependências financeiras de qualquer relacionadas com o poder dominante. Só assim poderemos ter a nossa verdadeira independência de opinião. E é isto, é pá, ó Serralho, esqueci-me de alguma coisa, façam-nos chegar, Não, pá. olha, um abraço também para o Gonçalo, para a Filipa e para a Mena, também alguns Se- amigos meus que também assistiram de certeza e portanto um abraço aí para todos. É isso. Pronto, e o Admir, eu tenho de agradecer ao Serralha por aceitar fazer isto assiduamente comigo. Portanto, ele é um colaborador, Exatamente. mas no verdadeiro sentido do termo, Exatamente. do Admira Livros Eu estou à Podcast. espera de qualquer dia tens de começar a pagar um salário. Tá? Aí passas a ser trabalhador, mudas de estatuto. Exatamente. Mas agora as empresas chamam de colaborador, não é? As empresas chamam de Sim, colaborador. enfim, é um eufemismo, mas vá. Quanto a mim, sabes como é que é isto? É o hardline. Temas futuros, diz aí a Leonora: compostagem municipal, tratamento de resíduos orgânicos, desafios e alternativas. Totalmente de acordo, e a questão da compostagem até é bastante pertinente, porque o nosso município tem um programa de oferecer compostores às pessoas e tal, que concorrem, e eu até tenho uma história engraçada para contar sobre isso, mas ficará para a próxima emissão. O que mais dizer? Pá, participem, partilhem isto, não custa nada. É de graça, a gente também não cobra nada, no fundo tivemos trabalho, trabalhamos voluntariamente. Partilhem, metam likes, façam comentários, mesmo que sejam, pronto, desde que não faltem ao respeito, lá está. E a nível prático, se tiverem temas interessantes que se levem à Assembleia Municipal, tem aqui 2 representantes, portanto, Sim, sem dúvida, sim. é sempre importante também referirem, apesar de que também vamos tentando estar atentos ao máximo, mas é importante. Sim, mas um deputado municipal ou membro da Assembleia Municipal, como queiram chamar, não é omnipresente, mas tem Exato. e tem uma responsabilidade que é municipal, não é? Não é só de uma freguesia, é de todas as freguesias. Exato. E sim, façam-nos chegar coisas. Vamos meter o território a discutir aquilo que realmente interessa às pessoas. Pronto, boa noite. Boa noite, obrigado Boa a noite. todos. Boa noite e obrigado por estarem connosco. Isto deixa eu ver aqui, parar aqui a transmissão, terminar aqui, para ter a certeza que, olha,